Estavas com medo que eu começasse a dizer merda, vou só pôr a gravar quando ele acabar de dizer merda, não é? Eu não estava a falar desta conversa que antecedeu esta gravação. Eu estava a falar da primeira conversa. Já tiveste um episódio no Tertúlia de Mentirosos. Não, sim, eu e, portanto, o Ricardo Leite, ambos nos esquecemos que já tivemos aqui, não é? Que o Ricardo Leite no fim do episódio diz-te, tu dizes quem é que deves convidar? E lá o Fred, ela já cá esteve, pá, este Ricardo viu lá duas chapadas, meu. Se calhar não ouviu, pode não ter ouvido o teu episódio. Essa é que é a hipocrisia, tu dizes, pá, um convidado que tu gostas, pá, eu adoro este gajo, ele já cá esteve, já não sabia, pá, vai-te foder. Quer dizer, pá, não, eu gosto deste gajo e não faz ideia que eu já... Não estou aqui na pele de Hostmaster, mas... convida esta pessoa. É exatamente a pessoa anterior. O último episódio. Já aconteceu. Mas estava a abrir o Spotify ou qualquer coisa. Sim, é o gajo que está lá em destaque. É o último episódio. Deixa-me adivinhar, essa pessoa disse que era fã do podcast, não disse? Provavelmente. Tu não disseste que eras fã deste podcast na outra vez, disseste do outro. Nunca mais ouvi porque tenho andado enfiado completamente em coisas e castes e foi trocado, bem, não é? E fazes bem. Já agora... eu curtia daqueles 5 minutos. O que é que tens ouvido? Troquei para podcasts americanos, qual é que era aquele novo? Opa, andei a rodar aquele do... Sim, o Trash qualquer coisa. São dois gajos de Nova Iorque, esqueci-me daquilo. Estão à conversa com comediantes e descobrem se eles têm classe ou se são lixo. Com perguntas muito simples, tipo, dás gorjeta, abres a porta à senhora, pequenas coisas de etiqueta. Como é que é a tua etiqueta? Estás a ver? Vestes calças de ganga com chinelos? E perguntas do género. E à partida até me parece uma coisa mais ou menos original. E a vibe que eles têm entre os Mas dois. Mas espera aí, eu vou contradizer-me já. Esse exemplo que tu disseste, esse podcast tem algum sucesso lá fora? É grande? É gigante. É gigante. Sim, já lá foi o CK. É porque esse tipo de perguntas... Eles são muito específicos, eu não estou a dizer bem as perguntas, eles são muito específicos nas perguntas. Pensando nos podcasts portugueses, de vez em quando vejo essas perguntas lá. Eu não sei se é inspiração, se depois a abordagem pode ser outra. Não sei. Uma cena que eu tenho notado, não sei as razões, se há um medo de ir para determinados temas e então os temas que podemos tocar em podcast são cada vez menores e parece que está toda a gente a falar das mesmas coisas, com os mesmos ângulos. Se eu falo, por exemplo, dessa coisa das gorjetas, das interações com empregados de mesa, no podcast X, quase certeza que vai aparecer no podcast Y na semana seguinte. A sério, tu notas isso? Eu sou-te sincero, eu deixei de ouvir muita coisa, já não estou dentro, não faço ideia do que é que se está a fazer, nem quer saber. Mas achas que vão buscar lá fora ou copiam-se todos cá dentro? Não, se é inspiração divina, se é fruto da cena de estão mais ou menos encurralados entre duas coisas. De um lado, acham que não podem dizer determinados temas. Isso é falta de criatividade, mas pronto. E do outro lado, o que é que vamos falar que possa atrair público? Dentro destas duas balizas, os temas estão a encurtar. Para eles, na cabeça deles. Pois, na cabeça deles, sim. Quer-me parecer que há para aí 20 temas e esses 20 temas andam de podcast em podcast. Já percebi, começam no do Teixeira da Mota, não é? O pessoal do Teixeira da Mota ao domingo e depois aquilo estende-se a semana inteira, não é? Um exemplo disso, aquela música, um sucesso, pelo menos muita gente falou nela, aquela música brasileira, Acorda Pedrinho, ou que era, qualquer coisa desse género. Não faço ideia, tens que ser mais específico do que isso. A música não interessa ser mencionada, para dizer que quase todos os podcasts de humor fizeram 5 minutos à volta daquilo. Primeiro, pelo facto da música ser engraçada, depois pela recorrência e depois por fartar. O pessoal não tem nada para dizer, não é? Não quer dizer que eu tenha. Parece que há um guião de 20 temas e esses 20 temas têm que dar para os próximos 3 anos. Sabes o que é isso? Isso é o ser humano a ser o ser humano. É assim que funcionam as coisas. Queres fazer o rosto ao ser humano? Queres fazer um rosto ao homem do século XXI? O que é que tens a apontar? Podemos, olha, dou-te um exemplo que dá para tudo entre aspas, não é bem isso que eu quero dizer, mas podes pegar, por exemplo, o capitalismo existe, porque o capitalismo faz parte da nossa forma de pensar. Aquela ideia tu tens uma empresa inovadora que faz uma coisa e de repente aparecem 3, 4, 5 empresas ao lado a fazer o mesmo, o conceito é muito, muito, muito parecido. Estás a ver? Até as marcas, né? As marcas de bolachas roubam. A Oreo, eu já havia uma bolacha Oreo antes da Oreo. Não se chamava Oreo, tinha aquele formato, também era castanha por fora e branca por dentro, também era assim do género. E os gajos copiaram, deram a volta à patente de forma a que aquilo não desse processo em tribunal e por acaso foi a Oreo que explodiu e a empresa que já tinha aquele formato. A forma como o capitalismo funciona, em que toda a gente se copia porque agora o que está a dar dinheiro é isto,
em todas as coisas da vida tu encontras o mesmo fenómeno, chamando assim. No humor é a mesma coisa, até vejo os solos americanos na Netflix e por aí, acabam todos também, os que saíram todos este ano, ou todos no espaço de 2 anos, estão todos a falar da mesma porcaria. Estás a ver? Está toda a gente a bater nos transexuais, já não há material, estás a perceber? Se fizeres uma piada ou duas, porque tens lá no meio de um beat ou de uma coisa, estás a ver? Eu encontro humoristas underground ou menos conhecidos, que os solos estão no YouTube, não estão na Netflix, que te apanham de lado com 3 ou 4 piadas transexuais, mas depois não fazem meia hora sobre aquilo como chapéu, enquanto que o pessoal parece que quis fazer como o chapéu e tudo mais. É claro que isto é sempre uma leitura muito apressada e há sempre mais fatores a ter em conta. O chapéu é o Pedro Teixeira da Mota à escala internacional. Tu não digas isso. Isso mete-me ranço. Não. Absorve esta frase. Mas tu Isso estás a perceber de onde é que isto é fonte de inspiração. É o comediante de referência, sim. Aquilo que acontece com o Pedro Teixeira da Mota em terreno nacional... Eu não percebo porquê. Ele diz uma coisa, como tu disseste, não é o primeiro a fazer aquela bolacha, mas é o gajo que diz... Não é na questão bem do humor, é o fraseado dele. Pois é, pá, referência. Para mim já está tão cansado, pá. Eu às vezes ouço o Tertúlio de Mentirosos também, dependendo de quem é que vem. E agora o último que lá estava era de um miúdo de Lisboa, não era? Que era o Afonso Fortunato. Sim. Pá, eu ouvi 10 minutos, não consegui ouvir mais. Puta falar mete-me impressão. O puta falar mete-me impressão. Tipo, eu não precisava de saber de onde é que ele era, ver uma foto dele, eu sei exatamente como é que ele se veste, qual é que é a cara dele e de onde é que ele vem. São todos iguais, falam todos da mesma forma. Tipo, o gajo estava a falar, parecia o... Sabes quando entras num café no Porto e toda a gente fala como o Fernando Rocha? Que é mentira, eles não estão a imitar o Rocha. O Rocha é que imitou os gajos do café do Porto dos anos 90 que já lá estavam, estás a ver? Toda a gente no Porto fala assim porque é uma coisa de anos. Os gajos do café deviam estar a viver às custas dos royalties, não é? Sim. Não, pronto, a forma como o Rocha contava anedotas nos anos 2000 e tal, com aquela quantidade de asneiras e aquela maneira de falar carrascona. Aquilo eram os cafés do Porto dos anos 90, era só ias lá, estava lá um gajo de bigode, já no segundo copo de tinto falavam assim. Todos os humoristas, aquilo é pá, mondego para baixo, ouvir o Teixeira da Mota a falar ou ouvi-los ele é a mesma coisa. Até o vocabulário, não é só o sotaque, é o fraseado, o floreado das palavras, como tu estavas a dizer, é até mesmo o vocabulário, é o referir-se às mesmas coisas usando as mesmas palavras. A quantidade de vezes que se usa a palavra bacano para coisas que são boas ou fixe, estás a perceber? Que são boas, que são fixe, que são fantásticas, estás a perceber? Tens 3, 4, 5 palavras, 10 palavras para referir-se e toda a gente diz bacano. É pá, por acaso... Não tenho ouvido muitas vezes bacana. Já parou? Graças a Deus. Nos círculos onde eu me movo, raramente sai um bacana. Graças a Deus. Não sei se é graças a Deus, se é graças ao diabo. Se vamos para as muletas, aquilo que me faz mesmo confusão é provavelmente a muleta mais persistente em todos os humoristas. Esta aqui talvez não seja culpa do Pedro Teixeira da Mota. É uma coisa que extravasa o Pedro Teixeira da Mota. É o imagina. Usares o imagina no início de cada raciocínio. Pá, essa eu compreendo. Há aqui outra coisa, é um erro de leitura que me está a fazer comichão já há uns anos. Quando se fala, é um humorista de stand-up, e se fala de ritmo, o pessoal, quando fala de ritmo, está a contar o número de palavras por minuto. Mas isso não interessa nada. Não é número de piadas por minuto. Piadas ou ideias por minuto. Ou ideias, pois. Se tu analisares o que o suposto humorista com ritmo está a dizer, 90% é palha. Palavras que não estão ali a fazer nada. Mas o pessoal vibra bué com o número de palavras por minuto. Gostam de gajos que falam rápido, não é? Várias muletas repetidas na mesma frase para encher. Sobretudo quando é um humorista a analisar outro humorista. Os humoristas percebem lá um caralho do humor. Estes gajos em Portugal percebem um caralho. O humor vive da pausa, não é? Claro, aliás, do silêncio. E do mas silêncio. É assim, tanto o humor, a música, evidentemente. Eu acho que toda a arte vive de alguma forma do silêncio. Talvez na imagem não é o silêncio propriamente dito. Sim, vive do que existe e do que não existe. Desculpa, diz? É isso mesmo. É do vive do que não existe e do que não existe. Do espaço entre as coisas. Em design e na arte é o espaço negativo. Não está lá nada. Para que as outras coisas respirem. O medo... Eu li um artigo, ou li na diagonal, ou abri-o, já não sei, mas li um artigo... Vais inventar, não é? Vais inventar. Vou inventar agora, se não li nada. Mas o Sam Morrell publicou um artigo de algum jornalista qualquer que escreveu sobre ele por causa do sol dele na Netflix. E o que o gajo descreve, ele deve ser um jornalista do humor, o que o gajo descreve é que há poucos humoristas como o Sam Morrell que conseguem ter piada naquilo que não dizem. Na cara que faz, na pausa que dá, no sentimento que mete na sala perante sobre aquilo que está a falar. Que é só, eu posso dizer o que é que aconteceu,
e nem preciso dar piada que tu já sabes a minha opinião sobre aquilo. Já sabes que eu não vou gostar daquilo por alguma razão e já tem essa piada. Ele disse que há muito poucos comediantes que conseguem fazer rir a sala sem dizer nada. Depois de 10, 15 minutos a atuar ou se já tiveres fãs, não é? Claro que se forem todos conhecidos abertos não dá. Isso que estás a dizer é uma espécie de diagnóstico para a nossa era. Se tu recuares uns anos, isso aí era um dado adquirido. Um artista razoável era alguém que tinha essa ligação com o silêncio. Alguém que fazia isso tudo que tu disseste. Mais no stand-up do que propriamente na música, não é? Quem está a dar um concerto não é que faça isto, mas... Na música dos últimos anos também te sofre deste mal. Preencher tudo. Há pouco silêncio na música. Mas... E mesmo nos videoclipes não há espaços vazios. Os cortes são todos bué rápidos. Sim. Esta lógica de youtuber, é preciso bombardear o outro com estímulos, senão eles vão-se embora. Eu então no humor faz muita confusão. O pessoal que está em palco e também fala muito rápido, diz as coisas todas muito rápidas, estás a ver? Só se estiveres a fazer um beat à volta disso, ou parte da tua persona, seja se parece que bebes 3 cafés antes de entrar em palco. Se for um bocado a tua cena, agora, se for um bocado a tua maneira de estar, não é? Se é quase, tu já és aquela pessoa fora de palco e vais a palco ser aquilo também, o gajo que fala muito rápido porque sim. Mas como tu dizes, se estiveres só a dizer muitas palavras por minuto porque não te consegues expressar, ou o beat é esse, e és tu a arranjar 30 palavras diferentes para não conseguir dizer aquilo que toda a gente já percebeu que tu queres dizer, ou então estás só a encher, sim, não estás a conseguir expressar da forma... Stand-up e a comédia vive da comunicação eficaz. Se a comunicação não é eficaz, a ideia não passa. Se a ideia não passa, o riso não passa. Mas até podíamos ir mais longe. Podíamos chegar a um ponto em que percebemos que não existe comunicação. Porque faças o que fizeres, o outro nunca te pode entender. A linguagem, por muito burilada que seja, há sempre um espaço em branco. Há sempre possibilidade de um erro. Por muito explícito que seja aquilo que tu digas, seja em formato mais sério, em formato de comédia... E dás numa de Chris Rock. Dizes a premissa 2 vezes, quando sentes que a premissa não teve a reação que tu querias para lançares a punchline a seguir, dizes a premissa uma segunda vez por palavras diferentes. Eu faço isso muita vez. E também se pode tornar uma espécie de estilo do comediante. Não era bem isso que eu queria dizer. E só prova a minha ideia. É que... Já estamos com falta de comunicação? Incrível. Tentei ser explícito e falhei. Quando estamos a comunicar, há vários pressupostos que devem estar presentes na comunicação. Cada palavra que eu digo, eu parto do princípio que tu tens os significados na cabeça. Se eu digo uma palavra, eu parto do princípio que tu vais entender aquela palavra no sentido certo. Das outras todas, sim, sim. E isto é um pressuposto já arriscadíssimo. Por causa da nuance, dos sotaques, que podem ter diferentes significados. Isso mesmo. Muita das redes sociais é tentar passar esta ideia de que todas as palavras só querem dizer uma coisa. E daí que não há lugar para ambiguidade, para segundos sentidos, para metáforas, para ironias. Se uma frase ou uma piada apenas quer dizer uma coisa, se eu leio uma alarvidade na piada, então, claro, é condenável. Porque não há segundas leituras, nem terceiras. Segundo essa lógica de Cíclope, há sempre razão. Voltando um bocadinho ao início, assim muito rápido, o que é que tens a dizer sobre o homem contemporâneo? Afunilámos logo para o humorista contemporâneo. Não tens nada a dizer sobre o homem contemporâneo? É assim. Eu já namorei uma antropologista, estás a perceber? Mas agora tinha que lhe estar a telefonar outra vez. Olha, ajuda-me aqui. O Roberto está-me a perguntar merdas. O que é que eu acho do homem contemporâneo? Eu sei lá. O que eu acho, aquela coisa que eu estava a dizer de irmos todos atrás uns dos outros, de se fazer tudo igual porque aquilo resulta ou demonstra sucesso, ou esse tipo de coisas, não é do homem moderno. Eu acho que é do homem. Nunca temos estudado psicologia e tal. Eu acho que o homem, desde o tempo que andava nas cavernas, que imita e faz o que os outros fazem, pela cena de tentar a ver se consigo como os outros. Se resulta sempre, só resulta às vezes, é a nossa noção de ciência, tentar fazer as coisas 2, 3 vezes a ver se tem sempre o mesmo resultado. Que é assim que nós compreendemos o mundo. O método científico de experimentar as coisas e perceber qual é o nosso método de compreensão do mundo à nossa volta. Podes apanhar crianças a fazer isso. As crianças também, sei lá, pintam uma coisa de verde, depois pintam uma coisa de azul e depois misturam e tentam perceber porque é que as cores se misturam daquela forma e o cérebro percebe estas coisas. É assim que as coisas funcionam. Agora, na arte, estarmos todos a ir atrás uns dos outros, ou seja, a arte não devia ter flutuações quase como se fosse Wall Street, não é como se fosse os bancos de Wall Street, como se fosse... A arte não devia ter flutuações do agora estamos todos a ir para aqui e agora vamos todos para o outro lado. E agora está muita gente aqui e pouca gente ali. Pronto, a arte somos nós que a fazemos. Isso também acontece nos movimentos de populações. Não é? De repente há muita população neste país e depois, passado 50 anos, a população dilui-se e migram todos, estão todos noutro país e tudo na vida funciona assim. Tudo na vida se agrupa e desagrupa. Mas nós, enquanto artistas,
devíamos tentar fugir desse, vamos lhe chamar erro, não é propriamente um erro. Enquanto artistas deve-se tentar fugir da natureza humana, porque a natureza humana é aquilo que nós já temos. Podes pegar a natureza humana para fazer, para inspirar a tua arte, mas não deves sofrer, a tua arte não deve sofrer daquilo que a natureza humana sofre. Estás a ver? Que é, por exemplo, do isto agora estamos todos a ir para ali, vamos todos atrás do gajo, porque se o gajo está a ir para ali, né? Pá, ou seja, se tu tens uma pessoa no meio da rua e estiverem todos a correr aos gritos, a fugir, essa pessoa vai fugir também, porque não sabe do que é que as outras pessoas estão a fugir. Mas nós, enquanto artistas, pá, devíamos fugir completamente desses agrupamentos de ideias, de pensamentos, como estavas a dizer no humor, de repente está toda a gente a falar da mesma coisa. Pá, não, vamos tentar fugir um bocadinho, tentar ser o mais diferentes, o mais originais possíveis. Somos muito iguais desde o início, mas a grande diferença é a velocidade, parece-me. O processo agilizou-se muito. O artista deve estar, de algum modo, protegido dos ataques do presente. Daquele imediatismo. Não é do presente, é da sua própria natureza. A arte é a única coisa que nos eleva. Tem muito que ver com a nossa relação um bocado doentia com o presente. O homem contemporâneo tem uma relação, atualmente, demasiado tensa com o passado. Não consegue fazer as pazes com o passado. O futuro parece cada vez mais uma miragem. E parece que só há o presente. Então, tudo o que surge, nós vamos atrás dessa coisa como se fôssemos um cão. Como um cão vai atrás de uma bola. Não pensamos muito. Particularizando no humor, surge uma coisa e os humoristas vão todos atrás dessa bola. Sim, mas ninguém sabe se a bola tem dinamite lá dentro, não é? O artista devia estar apto para decidir. O artista pode eventualmente ir atrás da bola, mas primeiro pondera. Será que vale mesmo a pena ir atrás da bola? Nem tem interesse, eu acho que nem tem interesse. Pode haver a hipótese de ir atrás da bola. Só se for ironicamente ou para fazer uma coisa muito diferente do que os outros estão a fazer. Sim, casa tudo com aquilo que há pouco disseste do capitalismo, a lógica da eficácia, o terror ao passado e também ao futuro. Enclausurou-nos aqui num eterno agora. É preciso já, cada vez mais rápido, cada vez mais eficiente, e estamos limitados a censuras reais ou ficcionadas, como coisas que não podemos dizer. Isso no campo da liberdade de expressão é estúpido, mas no campo, por exemplo, da tecnologia, a eficiência, a eficácia é ótima. No que toca a produzir, poluir menos, produzir mais, poluir menos, manter as coisas a funcionar com eficiência, a sociedade constrói-se por causa de nós termos o cérebro vidrado dessa maneira, de repetir as coisas, perceber porque é que elas funcionam, fazer melhor, fazer mais. E irmos todos atrás uns dos outros. Se isto resulta é para fazer isto. Estás a ver? Se isto resulta é para se fazer até não caber mais. A sociedade está muito presa, não só a esses princípios, como é assim que ela cresce. E é assim que ela cresce, tecnologia e tudo mais, e também direitos humanos e o que tu quiseres. Agora, a arte é para fazer tudo ao contrário. A arte é para ser o mais... Eu não quero um artista, eu não quero acompanhar artistas, não quero arte feita por artistas que são máquinas de produção de massa de grandes empresas. Estás a perceber? Pá, vai para o caralho, eu quero lá saber. Estás a ver? Eu quero é um humorista que me destrua a fábrica. E quando eu digo um humorista, um artista, do que tu quiseres, eu quero é que ele me destrua a fábrica. Eu quero é que ele tenha a máquina ao lado que faz em 10 minutos e que ele esteja ao lado da máquina a fazer numa hora à mão. Porque se está a cagar. Estás a ver? Porque ele gosta de fazer aquilo, isso é que eu quero. Não é? Eu e toda a gente, as pessoas é que não têm noção disso, já consomem arte nesta forma massificada de redes sociais. Realmente em termos de humor, não é que ninguém consuma as culturas pelas redes sociais, né? Acho que nem dá bem. Mas outro tipo de livros também. Bem, livros podes ler na internet, também tens audiobooks. Normalmente o pessoal compra os livros e gosta de estar agarrado ao papel, não é? Mas indiferente a mesma coisa, não é? Se está toda a gente a fazer uma coisa, as pessoas não têm noção do quão o diferente é melhor. E eu noto isso, por exemplo, muito a tentar. Fiz e em princípio há de continuar. Fiz aqui com o dono dos headsets e do microfone, que é o Nuno Belo, que é um colega meu. A gente começou a fazer agora noites ali num bar em Coimbra. Pá, e aquilo que eu noto muito nessa coisa da diferença é tipo, os donos do bar não sabem bem aquilo que a gente vai fazer. Pediram-nos para não dizer asneiras e para não ser assim muito... Né, porque o sentido que eles têm do humor em Portugal ou do stand-up é muito Fernando Rocha. Estás a ver? Não sabem que isto se pode fazer ao estilo americano e britânico e stand-up, vamos lhe chamar mais ou clássico ou simplesmente internacional, não o que se fazia em Portugal. Eles não têm noção de como é que eram as coisas. Pá, e por exemplo, é um bar que também tem fado, ainda teve noites de magia.
ainda tem lá uns eventos para Erasmus e não sei mais o quê. A gente fez a primeira noite, só estavam 20 pessoas na sala e o sentimento foi fantástico. E fiz só eu e o Nuno. Não chegou a 1 hora, ele fez pá, aí 15 minutos, eu fiz 40. Ele fez 10, 15 minutos e pá, não chegou a 1 hora, estás a ver? Pá, 20 pessoas na sala, quase 10 delas eram donos e amigos do dono, estás a ver? E os empregados de mesa, só 10 é que eram mesmo uns amigos do Nuno, o meu irmão e o pessoal, mas era mesmo quase nada. O sentimento na sala, os gajos adoraram, que quiseram fazer outra vez. Fizemos uma segunda noite com promoção a sério, estavam mais de 50 pessoas lá dentro. E eu já convidei humoristas de fora e tal, e já tinha caixa para pagar ao pessoal e voltei a fazer. O sentimento que está na sala, estás a ver, das pessoas a rirem, os donos e o pessoal fala connosco no fim, de uma forma, pá, que podia ir para lá um gajo tocar covers e cantar igual ao Kurt Cobain. Pá, que eu acho que nem os fãs de Nirvana lhe iam dizer alguma coisa no fim da noite. Estás a ver? Estavam-se a cagar. É tipo, já houve um gajo que fez isto. Estás a ver? Eu, se quiser, eu posso vê-lo na internet. O sentimento que vocês, os humoristas, criaram aqui nesta sala, as piadas que se fizeram, mesmo que sejam as mesmas piadas que vocês vão fazer no outro bar ou que vão fazer na noite a seguir, meio que não se repete. Meio que é um sentimento que lá fica. E as pessoas não... A maior parte das pessoas também gosta de ver, anda lá nos reels a ver stand-up de brasileiros, ou o pessoal gosta de ver internacionais, mete-se lá a ver os reels e aparece piadas de Mark Norman, piadas de não sei quê, não sei quê, não sei quê. Mas quando te sentas ali à frente, o sentimento de estar na comédia com as outras pessoas é completamente diferente. E o sentimento de estar a ver alguém que conta anedotas ou que tem um sentido de humor tudo aquilo parece que já ouviste em algum lado. Então, o gajo está a falar como se tu tivesses um tio que bebe uns copos e diz umas merdas, fazia igual, estás a perceber? Enquanto que, pronto, portanto, naquela noite quem lá estava era eu e o Nuno Belo, pronto, eu sou todo fodido da cabeça e alternativo, e o Nuno Belo também é assim alternativo à maneira dele, e depois foi o Miguel Vieira, que eu gosto muito, e foi o Pedro Gabriel. Ou seja, e viveu-se quase 4 sentidos de humor muito diferentes, que as pessoas saíram dali claramente com o sentimento do eu nunca mais vou ver isto aonde? Ou eu nunca mais vou ver isto aonde? Eu nunca vi isto. Enquanto que se visse um gajo a contar anedotas, sentes que já ouviste, enquanto que se visse um gajo a fazer aqueles clássicos textos da minha namorada e a diferença entre os homens e as mulheres e o que tu quiseres, e nós tínhamos todos textos tão diferentes sobre coisas tão diferentes, com ângulos de vida dos beats tão diferentes, que as pessoas estavam mesmo a ouvir interessadas como eu nunca ouvi isto na vida. E eu acho que é isso que se deve procurar, não é? No stand-up e na arte no geral. Se tu vês um quadro, eu não percebo nada de quadros, não é? Mas se tu vês um quadro e aquilo que parece Picasso, pá, para isso vou ver Picasso, estás a perceber? Pá, arranja a maneira de pintar de uma forma que eu olho para aquilo e não percebo bem de que aquilo é, nem de que ano é que é. Quem diz quadros diz o que tu quiseres, não é? Ou seja, nunca, pá, também me custa estar a ouvir música pop. Há pessoal, eu andei a fazer esse exercício. Há música, pá, houve ali uma altura em 2010 ou caraças, que tipo 50% da música, um número estúpido, vou andar ao calhas, mas era 40, 50% da música que passava na rádio, internacionalmente nas rádios mais, vamos lhe chamar comerciais, 40, 50% das músicas que lá passavam eram feitas por 3 ou 4 gajos. 3 ou 4 produtores musicais que escrevem para o Justin Bieber, para a Katy Perry, para a outra, para a Kesha, para o que tu quiser, para tudo, para os rappers todos, para a Nicki Minaj, para tudo, estás a ver? Os gajos escrevem e produzem as músicas de toda a gente. Então as músicas passam, por isso é que o pessoal diz, as músicas da rádio parecem todas iguais. As músicas modernas parecem todas iguais. Porque são. Porque quando estavas a ouvir rock progressivo dos anos 70 e quando começou a aparecer o rock e o pop, o new wave e new wave rock nos anos 80, aquilo era massificado no sentido de havia 30 mil produtoras diferentes, 30 mil giradiscos diferentes, 30 mil maneiras de... Davam-se a descobrir as maneiras todas de produzir. Ainda havia a gaja a produzir a antiga, a gaja a produzir a moderna. Mas aí casa com aquilo que há pouco dissemos. Quando vivemos um período de experimentação... Experimenta-se tudo. Há muita variedade. Há coisas que não vão se ingrar, há outras que depois vão deixar descendência, mas quando entramos num período de eficácia... Exatamente, é isso. Essa eficácia que existe quase das indústrias e daquilo que é mecânico e que é tecnológico, o que tu lhe quiser chamar, na arte, destrói a arte. Aquele exemplo que há pouco, que leva 1 hora enquanto a máquina faz em 10 minutos. Sim. Começamos com um abismo. Tu sentes a diferença, não é? Esse abismo é curto em termos de duração, porque a partir do momento que o sistema percebe isto é outra forma de fazer a mesma coisa e é uma forma apreciada pelas pessoas, começam a clonar esse artista. Vai haver uma fábrica para clonar esse artista que faz a obra numa hora. Claro, ou seja, vai ter que existir depois outra leitura. Como é que damos a volta a isto? Estamos sempre nestas flutuações. Estamos no sentido da mecanização e tornar humano
uma coisa que foi roubada pelas máquinas. E este processo de ou vai para o lado mecânico ou vai para o lado humano, há um processo... É a nossa cena humana de ir atrás da mesma coisa e espremê-la até não haver mais chumbo. Eu não sei Por se uma questão de eficácia. Eu não sei se tem que ver. Provavelmente tem, mas eu agora não estou a ver aqui nenhuma ligação direta. O processo de sacralização e desacralização. Tens que usar outra palavra, pá. Estás a falar comigo. Há um período na história em que determinada coisa, determinado nome, determinado ritual é sagrado. Sim. E há sempre... Esta é a luta mais antiga de todos os tempos. Os iconoclastas e os idólatras. O iconoclasta é da família dos comediantes. É aquele que tenta destruir a figura. Tu te chamaste iconoclasta? Iconoclasta. Iconoclasta. Epá, tu vais me ensinar... Eu não leio, não é? E tu vais me ensinar palavras. O que seria um inoclausmo? Iconoclasta? Não, iconoclausmo. Não te sei dizer. Eu sei pelo menos que a palavra existe em inglês, porque uma das minhas bandas preferidas tem uma música chamada Iconoclasm. Um iconoclasta é um gajo que vai contra. Tens que não é a favor do que é sagrado. Se pensares no idólatra, é aquele que presta homenagem a um ídolo / Deus. O iconoclasta é aquele que tenta destruir o ídolo. Exatamente. E o comediante, pelo menos até há uns tempos, o problema o artista é maior... sempre foi do lado dos iconoclastas. E o que é que está a suceder? E agora está cada vez menos, exatamente. Agora está a idólatra. É matá-los a todos. Primeiro é matá-los a todos. Quando começas a adorar uma coisa cegamente, mesmo que na tua intimidade o adores, isso não está em causa. Sim. Enquanto artista, não podes adorar aquele ídolo, aquele Deus. Quando a comédia envereda para o lado do moralismo, deixas de ser iconoclasta, passas a ser idólatra. Tu, enquanto artista, tu não podes estar fora do teu top. Vou mandar assim uma coisa ao calhas. Tu sendo artista, tu não podes estar fora do teu top 5 de artistas. Tu tens que estar aí dentro. Estás a ver? Mesmo que tu não te consideres melhor que, pá, não, há 1 ou 2 ou 3 gajos que eu nunca são deuses para mim, nunca hei de lá chegar. Mas a seguir a esses 2 ou 3, tu tens que ser o teu humorista preferido. Ou o teu artista, dependendo do que fazes. Eu nunca pensei nesses termos. Ou seja, pá, se tu achas que há 30 gajos melhores do que tu, o que é que estás a fazer? Tu faz mais, trabalha mais, melhora, pensa nas coisas, estás a perceber? Olha que merda. Eu acho que esse tipo de raciocínio não é muito saudável, pelo menos no início. Isso não interessa ser melhor ou pior. Não, claro, isto é um egocentrismo desmesurado, sim. O que interessa é perceber o caminho que tens de fazer. Envolvidos há alguns anos, poderás eventualmente ter essa... Sim, claro, essa ok, reflexão. claro. Quando eu digo não é que ninguém que esteja a começar a fazer o que é que seja. Alguém que faça isto há um mínimo de uns anos, já tenha feito uma série de repetições, já tenha coisas que lhe tenham corrido mal e bem. Olhando para as coisas que te correram bem, se tu não te metes lá no alto como os outros todos, é porque não estás a fazer uma coisa que gostes. Ora, pensa assim comigo, eu dou-te já um exemplo. Quem é que faz a melhor sopa que tu gostas mais? Se calhar é tipo a tua avó. A seguir à tua avó é quem? És tu. Não, por acaso é a minha mãe. Não estou no top 10 de sopa. Eu ainda estou para descobrir um gajo que me faz bifes melhor do que eu. Para mim próprio. Ok. Para mim próprio, todos os cozinheiros do mundo devem fazer bifes melhor do que eu. Porque estudaram para isso, porque têm experiência e têm repetições e têm mãos para aquilo, não é? Por princípio eu tenho talento, ou tenho horas e horas de trabalho, eu faço bife para mim de vez em quando. Só que eu nunca comi um bife tão bom como aquele que é feito por mim. Ainda estou para descobrir. É que aí pode haver 2 leituras. Realmente ser verdade, ser uma verdade interna, para ti é a verdade e é isso. Uma verdade da esfera religiosa, por mais que eu tente contra-argumentar a tua ideia de que não vais aceitar, é uma verdade que está blindada. É uma verdade que eu não consigo refutar. O melhor bife que eu já comi foi feito por mim. Eu hei de descobrir um restaurante... Não vou conseguir refutar. É uma verdade religiosa. Para mim, estás a perceber? Para mim. Eu hei de descobrir um gajo qualquer, que tem um restaurante qualquer e que eu vou lá comer e aquilo são os bifes dele, para mim são melhores do que o meu, estás a ver? Só que tu para encontrar essas pessoas... Ou seja, no humor é a mesma coisa. Podes ler esse bife, o melhor do mundo, de 2 formas. Realmente ser o melhor bife do mundo, por 2 vias. Tu podes ter lutado contra os melhores fazedores de bifes do mundo. Tu lutaste no sentido de confeccionaste bifes e chegaste a um ponto em que realmente é o melhor bife. Ou então, aquele bife é o melhor do mundo porque tens uma relação mais próxima com o bife. É exato. Não é isso. Foi feito por ti. Ou seja, é quase tailor-made. O melhor fato do mundo é aquele que tu compras e a seguir vais ao gajo e o gajo tira-te as medidas todas e faz o fato para ti. Estás a perceber? A pessoa que te deve fazer rimais, nomeadamente quando estamos a falar de humor, a pessoa que deve fazer rimais deve quase ser tu própria. Claro que ter essa distância é uma merda, né? É chato. Eu também não é que eu olho para as minhas próprias coisas e aquilo me faça rir. Mas eu acho que aquilo é das melhores coisas do humor que já se fizeram de tudo o que eu já vi. Por isso é que eu os fiz.
Estás a perceber? Com a minha opinião humorística, com o meu sentido, com a minha sensibilidade humorística, eu achei que o que faltava e o que tem mesmo graça era um intermédio entre aquele meu ídolo, aquela minha referência, este gajo que existe, aquele gajo que eu odeio, e eu tirei um bocadinho de todos e fiz aquilo que eu acho que é perfeito. Há uma ideia próxima a essa da literatura, de um gajo que já morreu há pouco tempo, a angústia da influência. Tu escolhes um mestre, ou vários mestres, e bates-te com esse mestre. Partindo do princípio que era um gajo que queria ser poeta, compara-se, por exemplo... Não é comparar-se, é medir-se em trabalho com Fernando Pessoa. Eu vou medir-me com este gajo. Mas a sério, não é dizer... É trabalhar a ponto de chegar a esse nível. Quando chegas a esse nível, tu já não estás muito preocupado... Supondo que chegas a um nível mesmo muito elevado, deixa de ser necessário medir as pilinhas. O que eu queria não era medir pilinhas, não era bem a questão de medir pilinhas. Tirando eu da equação, quando estás a medir génios, realmente génios, não há grande proveito em dizer... não, é impossível. Que este gênio é um bocadinho melhor ou um bocadinho pior. Sim, isso é... Isso não, isso não interessa, sim. Isso é insignificante. O que é importante é fazeres esse caminho. Se realmente estás disposto a fazer, se realmente tens aquilo que é necessário para fazeres esse caminho, primeiro, de alguma forma, queres emular aquilo que o gênio foi, não plagiar, mas no sentido da grandeza, e alcançar a grandeza desse artista, e há um ponto de separação, e é aí que se torna completo. Ok, tu deves-lhe muito, aprendeste muito com essa referência, com essas várias referências, mas agora tens que seguir agora estás-te a cagar, exatamente. Tens de seguir a tua vida, senão vais ficar sempre com o cordão umbilical. Por isso é que eu deixei de ver coisas em Portugal. Eu caguei para os humoristas todos em Portugal. Não há nenhum que me preencha. Estás a perceber? Não há um. Há dois ou três gajos, mas dos mais underground, não são famosos. Estás a ver? E como estão a começar agora, ou como têm um ângulo disto completamente diferente também, que me preenchem de alguma forma. Já tenho visto várias vezes. Tu vais-te isolando. Sim, esse é um... Mas esse é o caminho. Esse é o caminho. É o caminho que eu quero. É o caminho que eu quero. Claro. Mas não te esqueças, é só para concluir, às vezes há estes erros de... Partes do princípio, e se calhar não é uma ideia errada, pela força dos exemplos que há lá fora, há muitos mais exemplos lá fora, pela lei dos grandes números, há melhores gajos. Mas o que sucede é que, por vezes, ao virares o teu foco para o estrangeiro, há uma piada qualquer de um gajo que gostas muito lá fora. E olha a piada genial deste gajo. Quando? Pode acontecer, não estou a dizer que acontece muitas vezes, mas pode acontecer. Há um gajo em Portugal que chegou primeiro a essa piada. Sim, incomum, mas sim. Mas já aconteceu algumas vezes. A partir do momento que eu gosto deste gajo, tudo o que ele diz é bom. O Chapéu, então, provavelmente é aquilo que gera mais erros desse género. Tudo o que ele diz é bom, então houve ali uma fase que era provavelmente o Ricky Gervais. Tudo o que ele dizia... O Ricky Gervais não sabe um caralho de... até mete impressão. Qualquer opinião que ele pudesse ter, afastando disso do humor... E o pessoal partilhava. Podia ser a coisa mais óbvia. Aquilo que nós vemos... Sim, já percebi. Ele entrou na moda. Aquilo que nós vemos hoje no Twitter... Não sei se tem ligação às tantas, é o Twitter que foi pegar do Ricky como referência. Uma pessoa que diz uma merda óbvia. Por exemplo, o racismo é mau. 30 pessoas a partilhar aquilo. Como se fosse um pioneiro daquele pensamento. Isso faz-me lembrar o beat do Shane Gillis. Shane Gillis tem esse beat do... Eu tenho amigos de republicanos dos Estados do Sul e depois tenho os meus amigos de Nova York que tweetam I'm not racist. That's it, that's the tweet. Isto vai tudo beber às mesmas cenas. Aquelas duas prisões. Está tudo com medo de dizer determinadas coisas. Sim. E por outro lado, também não há cabeça para dizer outras coisas. Ou seja, nós vivemos numa época veloz, ninguém está a pensar muito nas cenas. O que é que sobra? Sobra o óbvio. No canto ao humor, se não vais para temas mais perigosos porque corres o risco de supostamente seres cancelado, mas como tu também não pensaste muito sobre os temas, vais dizer coisas óbvias. O que é mais certo dizer sobre o racismo? O racismo é mau. Pois. Pronto, segue. É parares de tentar ser humorista e ires trabalhar para uma fábrica e pronto. Desse ponto de vista, usando a tua ideia, isso é uma espécie de ativista fabril. Produz ativismo em série. Racismo é mau, a violação é má. Há quase como uma obrigação de dizer qualquer coisa. Qualquer pessoa que está nas redes sociais é obrigada a dizer qualquer coisa. Como não pode dizer coisas extremas, nem consegue dizer coisas muito elaboradas, é uma espécie de papagaio. Está sempre a repetir as mesmas coisas. Esse efeito papagaio é precisamente aquele efeito do ser humano de repetir as coisas até à exaustão, continuar a tentá-las, se elas resultam é para se continuar a fazer, porque é do nosso psicológico. Claro, tem que haver limites, não é? O capitalismo também está a destruir muita coisa. Não é? É a mesma merda, não é? Mas o capitalismo é ótimo numas coisas e depois destrói outras. E o facto de nós irmos todos atrás uns dos outros é ótimo
por exemplo, para fazer revoluções, para tirar ditadores do poder, é péssimo em cancelamentos, não é? Nós não sabemos onde aplicar a nossa psicologia de ser humano, nós não sabemos onde aplicá-la. Vamos crescendo enquanto população, enquanto espécie, não é? Vamos descobrindo coisas. Longe de mim estar aqui a dar verditos finais sobre temas tão complexos e que estão sempre a mudar. Não, nós vamos fechar coisas neste podcast para nunca mais discutirem, por amor de Deus. Epá, temos que começar a pensar no século XXII, deixar aqui obra para... Sim, e nós já nem estamos aqui, Roberto, por amor de Deus. Nós já estamos no século XXIII. Nós somos transcendentes já. Eu no outro dia estava a pensar nesta questão das massas. O ser humano perde a cabeça quando está em grupo. Transforma-se numa espécie de monstro. Sim, das coisas que eu mais odeio é grupos com mais de 4 homens e 100 mulheres. Para mim era atropelá-los a todos, estás a perceber? Ou é grupos de mulheres, ou é grupos misturados em que há uma percentagem boa de mulher por cada homem. Mas tu estás grupos a dizer... só de homens, tu estás a ser já um bocado ativista da Cona também. Um grupo de mulheres... Não me oponho contra essa ideia. Mas a questão é que um grupo de mulheres também é não espanca ninguém da rua. Um grupo de mulheres não espanca ninguém na rua, estás a perceber? É um grupo de gajos é sempre os homens, estás a ver? É os jogadores da equipa de futebol. Já vi que estás um bocado contra a violência. Quando é que há grupos de pessoas a destruir hotéis? É quando são a equipa dos jogadores de futebol. Se os gajos destroem os hotéis. Ou o quarto hotel. Quando se destrói um quarto hotel, estão lá 4 gajos. Se tiverem 2 gajos e 2 gajos, estão a pinar, estás a ver? Não estão a destruir o quarto hotel. Isto aqui a generalizar, pronto, vamos para aí que não temos tempo para dar vários exemplos. A violência da mulher normalmente situa-se noutro patamar. É um patamar mais subtil. Sim. O psicológico é bom, porque se ela tiver a fazer-te algum bullying psicológico, podes sempre botar-lhe 2 chapadas e ganhas tudo, estás a perceber? O contra-exemplo que eu ia dar, quando a guilhotina estava aí em força, em França, calha a guilhotina a cair na cabeça de um condenado, a cabeça rola, e o que é que uma pessoa faz? E essa pessoa é uma mulher. Pega no seu lencinho de bolso e vai lá ensopar no sangue para ficar com uma recordação. Nenhum homem ia fazer isto que a mulher fez. É um bom exemplo. Normalmente, em princípio foi um homem a cortar a cabeça. Sim. Mas a perversidade de ir lá guardar essa é outra coisa. Sim. E até podemos utilizar este paralelo. Aquilo que corta a cabeça, o algojo ou o carniceiro, falo repetidamente, aquilo é mecânico para ele. Ele tanto corta uma cabeça como 1000, aquilo torna-se automático. Mas aquele gesto da mulher provavelmente foi único. Ela fez aquilo com aquele homem e não fez com mais nenhum. Esta singularidade malvada está mais do lado da mulher. Era matá-las também, para mim era matá-las a todas também. Não quero fazer nada. Mas não era para aqui que eu queria ir. Esta cena das massas e a perversidade. Houve certamente este fenómeno da guilhotina em que as massas vibravam por este momento. Há uma lâmina lá no alto, um gajo com a cabeça no cepo, e é só uma questão de tempo até aquilo cair e acabou-se tudo. E o pessoal vibrava. E entretanto a guilhotina desapareceu, ou pelo menos já não tem a força que tinha. Há uma ligação, ou pelo menos o homem enquanto massa espera ver um espetáculo semelhante num desastre de automóvel. Nós acorremos para um desastre de automóvel para ver algo semelhante. Um corpo estropiado. Nós ainda temos isso no nosso código genético. Porque é que o pessoal se agarra na internet a ver vídeos de decapitações dos talibãs e não sei mais o quê, e pessoal a suicidar-se a cair de prédios? Porque é que o pessoal tem esses vídeos guardados naqueles sites da internet ou a rodar no WhatsApp? É porque nós ainda temos isso no nosso psicológico, temos isso na nossa genética. Nós sentimos falta... O pessoal é isso que estás a dizer. E da guerra e da destruição. Grande parte da doença mental... Também estou a mandar ao calhas e não sei do que estou a falar. Grande parte eu também. Estou a dizer aqui é só merda. É só merda. Grande parte da doença mental que nós vivemos é dos tempos estarem a evoluir mais depressa do que a nossa genética, do que a nossa capacidade de fazer filhos e de pedir passando genética de filhos para filhos para filhos para filhos. Estás a perceber? Não só a facilidade da transmissão de informação por causa da internet e dos meios de comunicação, mas como o facto de haver cada vez mais paz, não haver guerra e as pessoas não terem que lutar pelas coisas que querem, da mesma forma, as pessoas lutam na mesma, não é? Principalmente nas sociedades mais modernas, ou seja, está-se cada vez mais em paz e há cada vez menos... Embora há aí uma estatística a rodar na internet que eu vi há uns tempos que, pelos bichos, sabe, mas acho que é porque há mais gente. Mas há mais escravos hoje em dia do que alguma vez houve no mundo inteiro, de sempre. Há mais escravos hoje. Que é uma coisa que nós já passou, que está todo do outro lado do mundo, a gente também não vê, não quer saber, não interessa. Acho que há mais escravos, mas estas também porque é bom que a população mundial está gigante também. A população mundial está maior do que sempre teve, né? Também cresceu exponencialmente e também não sei se será... Se esse fenómeno estatístico é por isso. Mesmo para ser escravo há tanta gente que alguns ficam desempregados, não conseguem. Já viste? Nós temos esse fascínio do alguém se elogiou alguém, tem o osso de fora, a gente quer ver. Estás a ver? Morreu alguém, a gente tem o fascínio, a gente não consegue... Por isso é que as pessoas agora têm aí o... Aqui há outro fator, eu acho que este fator é decisivo, o ecrã.
Uma coisa é estares ao vivo a ver uma coisa que não te afeta diretamente. Não és tu que Não é estás igual, a morrer. as Não és pessoas tu que estás a congelam. morrer. É igual, as pessoas congelam. Não é bem a mesma coisa. Há aqui um processo de anestesia que me Claro, parece de mais nojo. intenso. Claro. O ecrã torna aquilo um espetáculo à parte. Claro que torna, sim. É muito mais impessoal. Tu estás a ouvir claro. Se, por exemplo, recuares uns séculos e estiveres a ver um espetáculo entre aspas, de uma guilhotina prestes a cair, uma vozinha dentro de ti que diz: eu posso interromper isto. Ainda que depois não valha nada e a guilhotina caia na mesma. Aquilo que está no ecrã tu não podes interromper. Dando aqui uma volta, se não às tantas estamos a falar de coisas, para já coisas estúpidas. O que está a acontecer neste podcast foi exatamente o que aconteceu no outro que eu fiz contigo. Que era, tu chamaste-me para falar contigo à conta daqueles momentos do Twitter que eu tive e a gente falou deles nos últimos 10 minutos e o resto foi merda. Tentar fazer um ar mais profissional, vou tentar. Ai, sim. Tens um projeto para apresentarem nos próximos Ai, não, dias. ai, que transição tão suave. Tu gostas de dizer mal dos outros, ouvi dizer. Ah, Isso já te sim, valeu algumas inimizades? Ou Ai, não diga isso. as amizades mantêm-se frescas e fofas? Estás a falar da massa da pizza, até fresca. Mas um bocadinho mais a sério e um bocadinho também mais a brincar. Já perdeste algum amigo com uma piada que fizeste? Todos, meus amigos, todos os que já tive, eventualmente. Sim, Esse claro. é o critério para uma boa piada? Não, algumas são de merda. Não, mas quando tem esse impacto, normalmente quer dizer que fizeste ali alguma coisa bem, sim. Até te dou um exemplo agora. Eu já falo. Quer lá saber, depois fala, já tem tempo. Já ou não, quer lá saber. Tens tempo. Eu quando Não vou precisas porrada... dar muitas palavras por minuto. Pois, desculpa, já me estás a encavar, cabrão. Uma vez quando fui completamente enxovalhado na internet, no Twitter, foi quando a Sara Carreira morreu e eu tuitei uma coisa extremamente ofensiva. Aí que o pessoal disse, mas aquilo nem é uma piada, nem teve graça, mas aquilo foi completamente tailored, que eu nem sei dizer em português, aquilo foi feito à medida para mandar para a internet naquele preciso momento, de forma a que eu sabia que aquilo ia chatear toda a gente. Ou seja, aquilo podes não chamar uma piada, não tinha propriamente uma premissa e uma punchline, mas eu fiz aquilo milimetricamente. Acho que nunca contei essa história. Ou não, já não sei se falei neste podcast contigo. Acho que Quando a Sara Carreira morreu, eu estava em casa na altura da Adelaide, com colegas de casa dela, lá que aquilo é uma casa com muitos estudantes, e eles já estavam no telemóvel a descobrir e a saber que era a Sara Carreira, enquanto na televisão, na CMTV, ainda era só um acidente. E eles já estavam todos, eu estava a assistir àquilo, estás a ver, meio no namorisco que cá de lá, meio ao telemóvel, meio a ver os meus vídeos de YouTube, meio o que fosse. E eles ali todos naquela azáfama do, é mesmo, quando a CMTV confirmar é porque é, estás a ver, todos a olhar para a televisão e para o telemóvel ao mesmo tempo. E eu nem sabia que era a gajo. Eu nem sabia que, pois é, Carreira é filha de Tony Carreira. Eu não fazia ideia o que era, o que é que fazia. E depois comecei a perceber, comecei a pesquisar, comecei a abrir o Twitter e comecei a ver que ele estava nos assuntos do momento. Ou assim que a CMTV pôs cá para fora, que foi ela que morreu, que estava nos assuntos do momento. E eu percebi o tipo de choradinho que ia haver para uma pessoa que não interessa, ninguém sabe quem é, não tem propriamente uma obra de arte. Uma miúda de 19 anos é famosa e rica e anda no meio da elite lisboeta porque o pai é o pai. Estás a ver? Nada do que ela tem, o que é que ela fez? Uma música que ia cantar mal, não interessa, estás a ver? Nada daquilo interessa. E eu percebi que aquilo estava à volta e disse, este tipo de pessoas que gosta disto, que gosta desta pessoa, que idolatra esta pessoa, que não tem nada para ser idolatrado, não é? É mesmo o tipo de pessoa que vai estar no Twitter a ver o que é que dizem dela. E eu sei exatamente o que é que vou dizer para as apanhar todas de lado. Porque o pessoal vai pesquisar no Twitter pelas palavras-chave. O pessoal vai abrir a trend do Twitter, que lá está, que dizia Sara Carreira, ou que dizia o que fosse, e o meu tweet vai lá ficar porque também tem a palavra Sara Carreira, e eu vou dizer tudo ao contrário do que eles estavam à espera que lá tivesse dito. Estás a perceber? E não foi propriamente uma piada com uma premissa e punchline como tu imaginas, mas foi um ir contra a corrente completamente de propósito, feito mesmo para destruir. Isto vinha a propósito de... A questão das amizades, perdeste amizades com alguma piada que exato, ou seja, a piada não tem que ser boa. Os tweets que eu fiz com a Sara Carreira não é propriamente uma piada, mas foi bom no sentido de eu consegui apanhar as pessoas de lado exatamente como queria. Aliás, eu nem achava que tinha tanto impacto. Em relação à morte, eu acho que nos últimos anos a coisa ficou mais complexa. Sempre houve necrófagos à volta da morte de uma famosa ou de um famoso. Eu acho que o necrófago está mais subtil. Subtil no sentido em que não vai lá comer os restos, mas vai lá passear à volta. O abutre tem vergonha de dizer que é abutre. Exatamente, o abutre agora... Está a fiscalizar o outro abutre. Sim, o abutre... Sim, não fiscaliza e o abutre já não vai à carcaça, para ao pé da carcaça e aproveita e acende um cigarro porque é ali que lhe apetece fumar e senta-se um bocadinho. Senta-se ali um bocado ao pé da carcaça e a pensar, olha, eu vou escrever um poema. Não é? E enquanto isso... começa a fiscalizar os outros abutres. Ele que chegou primeiro,
Ele acendeu um cigarro ao pé da carcaça, portanto chega outra Deixa-me burca, ver. já está a comer da carcaça e ele está ali no cigarrinho. Estás a comer da carcaça porque assim, está igual. Esta fiscalização, mesmo até entre humoristas, o assunto da morte então é já mecânico e cada vez mais mecânico. Morre alguém. Já era. O processo, como tudo, está mais ágil. As pessoas têm ainda menos vergonha de parecerem estúpidas nestes processos. Há figuras então que expõem o ridículo da situação. Figuras que certamente ninguém conhece, ou escritores ou artistas pouco conhecidos, mas de repente morrem, a notícia aparece em todos os noticiários e está toda a gente, RIP artista X. Toda a gente, gostei muito da obra, não sei o quê. Sabes com quem é que isso aconteceu? Com a gente do Guilherme Fonseca, com o Tiago André Alves, que foi homenageado na SIC a dizer que este humorista morreu de cancro e nasceu neste ano e morreu neste ano. Pá, ele fez 4 ou 5 open mics, nem sequer tinha propriamente uma obra de arte. Eu não tinha nada, estás a ver? E também vi muita gente no, ele era o maior, ele era bué da ficha. Pá, ele nunca fez nada, estás a ver? Michão, pá. A morte é uma espécie de fenómeno que subestima a dimensão da pessoa que morreu. Pode ser um artista ou não. A pessoa quando morre é melhor do que era. Sim. E os jornais, é o outro lado perverso disso, que durante algum tempo estavam numa posição que mediam as coisas, separavam o trigo do joio. Hoje em dia também pertencem ao jogo. Vamos fazer isto e levar-se a um patamar irrealístico porque vende mais. Isso vai dar a volta também, é como a coisa das massas. Está-se tudo a agrupar nesta coisa dos cliques, do chegar a toda a gente, do ser polémico, não é? Do ser polémico e tal, estás a ver? E isto depois vai-se tudo afastar outra vez. Vai cada um para o seu lado, ou vai alguém que vai fazer diferente e vai tudo para o outro lado. E vão deixar onde estão, não é? No humor há várias flutuações. Flutuações a nível de estilo, por vezes é mais do onliner, por vezes é mais de história. Tem muito a ver com aquilo que está em cima. Nos anos 80, não sei quando é que havia, mas quando havia Stephen Wright e depois havia Mitch Hedberg e não sei o que, havia muita gente a fazer one-liners e depois houve uns gajos que começaram a contar histórias e o pessoal estava todo a contar as histórias, era mais storytelling e sim, até fazes. Pá, eu acho que quando há uma fase, o objetivo é isto. Diz. Pois pá, mas eu acho que quando estão os gajos em cima a fazer assim, devem querer fazer completamente o contrário. Porque isso já está feito, não é? Já está feito, ou já está a bater, agora vamos fazer outra coisa, pois. Se me permites conduzir a entrevista um bocadinho, para não acontecer bem, porque outra vez. Não, eu já tinha introduzido há pouco, fala agora. Sim, que eu vou falar agora. Primeiro deixa-me agradecer-te, porque eu não seria bem-vindo em mais nenhum podcast para vir promover o que quer que eu tenha feito, é só o teu, és o único. Prepara-te, vais perder amigos também. E... Obrigado por me deixares vir aqui, porque eu queria dar numa de americano. Olha, queria copiar os outros e queria dar numa de lançar um conteúdo para a internet, ir aos podcasts todos cá para ir promover a porcaria do conteúdo da internet. Era mesmo isso que eu queria fazer. Pronto, só que eu só tenho um amigo, que és tu. Obrigado. Sim, e pá, e por exemplo, eu queria falar, podíamos falar, quer dizer, quando tu lanças isso já está lançado e tal, mas é indiferente. De onde é que isso veio? Sentiste necessidade de fazer este formato? Olha, a ideia deste formato foi muito Epá, primeiro eu gosto muito de roasts, eu pesquisei-os e vi-os todos quase na íntegra, no YouTube e tal, eu não pago Comedy Central e quase que me recuso, aquela estupidez de maquilar, era outra que era bater em toda a gente, era matá-los a todos, Comedy Central e tudo mais, aquilo era, oh meu Deus, o que os gajos fizeram a alguns comediantes, aquilo era, pá, nem tratar de arte sabem. Já enchemos várias valas comuns. Sim, das pessoas que já matam assim. Indiferente. Da Comedy Central e até outros que estão perdidos pelo YouTube, roasts gravados, mas não são provavelmente de um canal, é indiferente. Eu gosto muito do roast, não sei qual é a versão, não é a versão, não sei qual é o gosto, o amor que eu tenho por aquilo, eu gosto muito de roast. Gosto muito e acho que é porque é uma coisa que mistura algo muito visceral, que é falar mal de alguém e insultar alguém, uma coisa que nós temos muito visceral, e mistura isso com a escrita de piada, com a surpresa e com a inversão de certas coisas daquilo que o humor vive no fundo. E até muitos humoristas americanos, né? Muitos dos melhores roasters americanos falam. Aquilo é os roasts, é um formato de comédia for joke writers. Não é para aqueles comediantes de stand-up que têm graça pela maneira de falar ou porque têm, ou porque sabem contar histórias. Isto não é para gajos que têm graça. Os roasts é para gajos que sabem escrever piadas. E isso foi aquilo também que me levou para a comédia, ou que aquele sentimento que o Léo Lins também passa, que é você não precisa ter graça para ser comediante. Toda a gente pode ter graça e ninguém precisa ter graça. Tu, para ter graça, depende daquilo que da imagem que consegues pôr na cabeça de outras pessoas através das suas ideias e das suas palavras. Fazê-lo de forma mais engraçada ou menos engraçada, desde que tenhas a piada adaptada
à tua forma de falar e à tua forma de ter graça, adaptas a piada e as palavras, desde que a ideia seja boa, que a piada tenha graça, fazes rir na mesma. E os roasts vivem muito disso, pá. Tu, o único gajo, e há de acontecer, para lá caminhamos, o único gajo que tu podias pôr num roast que não precisava propriamente de piadas seria, pá, o Bill Burr. Porque se ele odiar a pessoa, ele pode só estar em palco, pode só estar ali à frente, sem papel, a fazer um rant sobre a pessoa e não percebe provavelmente as piadas. Mas isso é uma coisa também muito, muito específica na comédia, que é uma capacidade de conseguir fazer rants, estar a falar mal de alguma coisa, odiar alguma coisa e explicar por 30 maneiras diferentes, dar 30 exemplos diferentes porque é que a odeias. E cada exemplo que dás é uma piada, tem graça. Não é propriamente fácil de fazer e é uma coisa que não dá muito desenvolvido. Não há muito, ou houve nos anos 90 com o Bill Hicks e o George Carlin fazia rantes, mas eram mais escritos. O Bill Hicks sempre era mais solto e tal. E o Bill Burr agora fala-os que parece solto, mas aquilo é tudo escrito e é tudo treinado milhares de vezes, mas parece mais solto, não é? Era a única coisa que tu podias fazer num roast que não dependia tanto da escrita. Era estás a fazer um rant em que repetias a premissa várias vezes, dizias porque é que não gostava daquilo várias vezes, mas não fazendo isso, tens que fazer piadas, tens que escrever piadas, não é? E como ninguém faz grandes como o Bill Burr, os roasts vivem de escrever piadas, e é por isso que eu gosto da comédia, pela capacidade da escrita, do pensamento, de criar sentimentos das pessoas. E isso depois, pronto, depois já vai cá estar fora a razão, depois o pessoal pode ver. Eu vou lançar ainda não lancei agora, ainda não viste, mas depois vejo amanhã. Eu vou lançar uma coisa que falei há bocado, que é a carta de motivação, em que eu explico de uma forma muito pouco precisa, e depois toda a gente vai perceber porquê. Explico de uma forma muito pouco precisa e faço uma estupidez. O vídeo está editado por mim, está uma badalhoquice, mas o texto é o texto e o que eu estou a dizer é aquilo que conta. De onde é que os roasts vieram? De onde é que veio o sentido do humor das pessoas? Onde é que ele sempre esteve presente e nunca se usou da mesma forma e foi-se usando de outras formas? E porquê é que o roast, para mim, é a forma de comédia mais moderna que existe? Porquê? E essa parte aparece lá, porque nós, quando se começou a fazer a primeira comédia que houve, se calhar foi até o falar mal de pessoas, o falar mal do vizinho e tudo mais. Ou se calhar o escorregar e cair e esse tipo de coisas, foram as coisas mais. Mas depois, quando se começou a fazer comédia mais como forma de arte, e depois é outra coisa que eu digo lá, que é uma coisa que tu também já has de ter reparado, que a comédia não vive sozinha. A comédia precisa sempre de uma segunda forma de arte para se expressar. Tu não fazes comédia sem saber falar, sem saber atuar, fazer teatro, sem saber escrever e usar do vocabulário e ser escritor. Não fazes comédia sem, por exemplo, sem música, não fazes comédia musical não sabendo notas sem saber tocar. A comédia sempre esteve associada a outras formas de arte. Os exemplos que eu dou lá até são, a comédia usou-se da forma de arte do teatro nos teatros gregos, que foi quando houve os primeiros teatros cómicos de cá registro, eram os gregos. E se pensares na figura do Bobo, fazia música, fazia peças de teatro. Era quase um artista piadas, de variedades, conseguia encarar personagens, exatamente. Yeah, sim. Ele fazia um pouco de tudo. Pronto, e partindo desse princípio, desse pressuposto de que a comédia não é uma arte que não existe sozinha, exceto se tu quiseres em stand-up, porque és tu que crias a persona, não tens necessariamente que saber nada de teatro, nem saber grande coisa de escrita, porque escreves os beats na tua voz, podes ter um vocabulário reduzido e não saber escrever, e então aí estás mesmo a usar de forma isolada a arte da comédia e só ela. Mas o stand-up também é muito, muito específico e quase toda a gente tem um bocadinho de teatro dentro dele, ou tem um bocadinho de escritor dentro dele, e tens pelo menos a capacidade da comunicação. O stand-up, para mim, é também a forma de comédia mais pura. Mas independentemente disso, a comédia sempre foi aparecendo na sociedade, teatros cómicos, depois apareceu a escrita, e depois começou-se a fazer paródias musicais, ou já a meter-se alguma comédia, algum humor, alguma desconstrução na música, mas tinhas que ser músico, tinhas que saber música, tens de saber tocar, tens de saber construir a música. Para fazer paródias musicais não tens de saber nada de música, metes a música a tocar e cantas por cima, errado, não é? É diferente, mas por isso é que as paródias musicais são humoristicamente muito fraquinhas, não é? Fazer uma paródia musical é fácil, pegas uma música qualquer e dizes ao contrário do que o gajo fez a letra. É muito fácil fazer uma paródia musical. Aliás, eu tentei fazer uma na altura, queria fazer uma e depois passou-me. Eu estava mesmo a começar na comédia, queria fazer o Desencosta-te de mim. É tipo, o Jorge Palma faz Encosta-te de mim e eu dizer, epá, vou num autocarro a ir, sabe-se lá para onde, e tenho um gordo encostado a mim. Pronto, era fácil de fazer. Tipo, a letra saiu automático, escrevi aquilo numa hora, não é difícil. Porquê é que os roasts é a forma de comédia mais moderna? É a última forma de comédia porque todas estas formas de comédia foram feitas e refeitas e copiadas e inovadas e tudo mais, foram feitas muitas, muitas vezes. E a comédia precisava de algo que fosse mais rebelde, não é? Porque a comédia é ser do contra, não é? O humor e o sentido do humor e a comédia vive de fazer tudo ao contrário. De tudo o que é considerado correto, a comédia faz errado. É disso que vive a comédia, vive daquilo que não se deve fazer, daquilo que não se deve dizer, daquilo que é errado, é disso que vive a comédia. Então o fazer comédia até já se tornou fixe, de certa forma, ser humorista. Pedro Teixeira da Mota, né? Ser humorista é fixe, és famoso, é o que tu quiseres.
E a comédia precisou de uma coisa que fosse completamente fora de tudo. E onde é que a comédia foi? Que é aquilo que eu digo depois no vídeo, depois vê-se. Já cá vai estar fora. Onde é que a comédia foi? Foi aos balneários masculinos do 8º ano. A ver os miúdos a gozar uns com os outros. E essa acidez, né? Essa acidez dos insultos entre as pessoas, principalmente entre os miúdos, que não têm filtro e dizem aquilo que lhes vai, né? Insultam as mães uns dos outros, né? As mães, os pais, tens a pila pequena, é tudo, não têm filtro. Estás a ver? Essa capacidade de falar mal do outro foi a última forma de arte que a comédia foi buscar para associar a escrita de comédia de premissa e punchline a essa capacidade de falar mal para criar então os roasts, que são modernos, não são de 2020, são de 1980 e tal, que já havia humoristas a fazer roasts e a falar mal de outras pessoas neste aspecto em palco, ou até mesmo, não sei quando é que foi o primeiro roast de sempre, pai Auschwitz, né? Não sei se há assim, algum exemplo semelhante ao roast assim lá para trás. Eu acho que essa cultura é muito cultura britânica ou cultura irlandesa, de estar à mesa e estar a falar mal do gajo que está à tua frente na mesa. Eu estou a pensar já nos moldes do roast contemporâneo. Já havia nos anos 80, pelo menos. Uma figura central. Eu estava a pensar mais para trás mesmo. Pois, mais para trás também não sei. Isto só faz sentido, aqui nos moldes modernos, eu acho que deve muito ao culto da imagem. Porque a partir do momento que se criou um culto à volta... Não pensei nessa. É verdade, não pensei nessa. Quanto mais culto da imagem há, mais os roasts fazem sentido a ver. Olha, não pensei nessa, Cabral. Seja verdade ou não, há uma homenagem. E essa homenagem é em relação a uma figura, que pode ser um deus ou um Lúcifer, um filho querido caído na desgraça, mas é sempre uma figura imponente. Se tu tivesses escrito aquilo comigo, tinhas lá metido essa cara melhor, pá. A celebridade... E hoje em dia talvez o influencer está a roubar o papel da celebridade. É igual, é a mesma coisa. E o falar mal dessas pessoas fica-te mal a ti também. Porque tens inveja, porque ela tem mais dinheiro, tem mais famosa, saca mais gajas, o que tu quiseres. Passas por invejoso e não sei o que é por estás a falar mal. Que é, por exemplo, que é aquilo que eu passo na comédia também. Eu sempre que gosto com outros humoristas, de forma mais dissimulada ou completamente gratuita, também é sempre o tens inveja, o para que é que tu fazes isso. Não quer nada, só quer ter graça. Se estiveres a fazer piadas em relação a um humorista anónimo, quem partilha a rede de referências são meio dúzia de pessoas. Claro, sim. Mas eu faço isto para nós. Pode ser visto como um insulto, mas se realmente perceberem a rede de referências... Ou não percebe. Eu tenho pode colegas continuar meus... um insulto, mas é uma piada. Sim. Não. Eu tenho colegas meus fora do humor, que sempre que eu gosto com algum, o gajo, pá, conta-me o que é. Explica-me. E eu sei que isto tem graça e quero que me expliques o porquê. Quem é o gajo, o que é que ele fez? Estás a ver? Qual é o padrão de comportamento? Qual é a cena? Querem saber, estás a ver? Eu quando gosto com humoristas é mesmo para nós, e aquilo não é para... Eu faço stories no Instagram mesmo para me queimar a mim próprio. Acho que não podes dizer se há humoristas ou não em algum episódio do teu projeto. Mas posso dizer, quer lá saber. Podes sim. dizer Não, quem são. Não faz mal. Diz que é o primeiro. O primeiro podes dizer que vai sair entretanto. O primeiro é o Unas. Dá assim só um chamariz. Dá o segundo. Só para... Não, mas eu digo-os todos, quer lá saber. Não digas tudo, porque assim o pessoal fica sempre mal. na... Não, tu viste o trailer? Então são os que lá estão, pronto. Vais mandar o trailer, as pessoas sabem todas. O trailer já cá está fora, não viste? Não sabia que estava cá fora já. Não tem o nome das pessoas e elas estão lá pelo meio dissimuladas, mas dá para perceber quem são. Então, vão ser aquelas, quer lá saber. Sim. Se tiverem a quarta classe, conseguem perceber quem são. Sim, na boa, okay. Sim, está na boa. O humorista é muito tal como a celebridade, só faz sentido agora nas últimas décadas. E o humorista, enquanto figura intocável, também só faz sentido agora. Eu vou-te fazer agora aqui um rant de 10 minutos sobre essa merda. No podcast do Pedro Teixeira da Mota, que na altura que eu o ouvia, e estava, acho que tinha o joelho rasgado e estava em casa, e não tinha nada para fazer, e ouvi-os a todos, fixei naquilo e fui ouvindo perdidamente um aqui e um ali, e o gajo chega ali ao episódio ao 100 ou 200, é um dos dois, não sei qual é que é. Ao 100 ou 200 o gajo tem um episódio especial de 1 hora e meia, que é ele, o Carlos Coutinho Vilhena, o Bruno Nogueira e o Ricardo Araújo Pereira. Então, estes 4 gajos são as 4 figuras mais icónicas do humor em Portugal. O que é que metias lá pelo meio? Mais icónico do que isto? O Rocha e o Herman, não tinhas muito mais. São os 4 gajos mais respeitados do humor em Portugal, um pouco mais ou menos. São os 4, num podcast, a concordarem que não se goza com colegas. E isto é absolutamente nojento. Estes gajos batem em políticos, líderes de empresa, tipos de pessoas. O Ricardo Araújo Pereira nos Gato Fedorento e o Bruno Nogueira, deficientes. Aqui podia utilizar o argumento do Ricardo Araújo Pereira para contradizer o Ricardo Araújo Pereira. A piada não é bater. Indiferente é gozar. Quando tu estás a fazer uma piada, não estás a bater. E o humorista devia estar exatamente. ciente disto. E eles dizem que não se fala mal de colegas. Então quer dizer, tu gozas com o mundo, mas não podes gozar com os outros humoristas? Pá, pissa, não podes o cara. Podes e deves.
Não, eles não percebem. Não. Os humoristas têm o ego demasiado grande para perceberem. Não, claro que não percebem. Pode doer, mas tens de receber. Tu tens que aceitar. Se é uma piada, tens de aceitar. Claro, ainda há bocado o Eduardo Marques me comenta a foto a dizer... chamar-me Jaime, também ficou ofendido com o vídeo de desculpas que eu fiz, então até o Eduardo Marques fica, que lá sabe, então ninguém tem cabeça, os humoristas em Portugal são todos uma merda, não têm poder em cá, isto está tudo a começar, ninguém tem poder, ninguém vê o humor, ninguém percebe nada do humor, tudo uma cambada de toto. Não estou a dizer que sim nem que não, mas... Não, tu tens que te manter neutro porque tu tens um podcast para manter, que há de ser o melhor podcast de comédia nacional, vem cá toda a gente, até porque acho que o Gustavo lá do Humor à Primeira Vista, entretanto vai ter que ser jornalista, vai apresentar o Jornal da Noite e acabou o humor para ele. Acabou. E por isso vai ser o único podcast que existe é este. E Portugal precisa deste bem para toda a gente. Que o humorista, ao aproximar-se desta figura da celebridade, e isto, só 2 ou 3 é que atingem este estatuto. Estes 4 que há pouco referiste, talvez mais 1 ou 2, e o resto está tudo a tentar essa caminhada. Pois, o objetivo não é esse, cara. O objetivo não é essa imagem. Essa imagem destrói o humor. Tu já percebeste que o Bruno Nogueira faz o que quiser e toda a gente diz que ele é hilariante? No que é que isso resultou? Resultou que ele agora fazia lives para o Instagram com outra a tocar piano. É este o humor do Bruno Nogueira. Piadas foi no caralho. Escreve com o Nuno Markle, que é o gajo que entra no Facebook, sai do Facebook, entra no Facebook, sai do Facebook. Toda a gente se dá com o Diogo Faro, vão todos para o caralhinho. Estás a ver? Quando um humorista fala mal de outro humorista, em princípio é uma piada, é para ser. A não ser que o gajo tenha feito uma coisa obscena. Estás a ver? A não ser que o gajo tenha tratado mal outro humorista, tenha batido em alguém, tenha cometido um crime, aí o falar mal é outra coisa. Se eu estiver a falar mal de outro humorista, claramente a bater nele despropositadamente, é uma piada. É o falar mal pela arte de falar mal. Claro que é uma piada. Aliás, eu não me expresso sobre quase nada publicamente ou em redes sociais. Ou pronto, aqui podcast não conta, estamos à conversa. Mas eu não me expresso em nada sem querer ter graça sobre o assunto. Eu sou humorista. A tua língua oficial é a comédia. É isso a minha linguagem em redes sociais e em todo lado é comédia. Eu quando falo mal de um humorista não é porque o odeio, que é outra coisa que eu não devia estar a dizer isto, vou estragar a minha própria persona. Eu quando falo mal de um humorista é para criar uma narrativa de que ele é estúpido. É pela narrativa. Eu não acredito em metade do que digo também. E de alguma forma estás a lançar armadilhas. Deixa lá ver se cai. Exato, deixa lá ver quem é que cai nisto. Pá. E depois há estúpidos que mandam mensagem, não é? Quer dizer, eu acuso o Levi Galay de ter copiado uma piada. E o gajo responde-me ao story. Pá, tens doente, meu. Nem eu acredito que tu copiaste aquilo. Nem acredito, não me interessa. Não interessa. Eu estou claro que aquilo é para gozar contigo, aquilo é para te foder, aquilo é para te obrigar. Se tivesse um título, além do humorista, serias uma espécie de caçador de egos frágeis. Sim, se quiseres ver isso dessa forma, sim. Eu não quero estragar a minha persona para o pessoal continuar a achar que eu sou doente mental, porque isso é que tem graça. O gajo que estão aqui a ouvir odeia toda a gente. Eu odeio toda a gente. Não, mas é assim, eu odeio mesmo o mundo e o meio e a indústria do humor em Portugal. E odeio a forma de pensar dos humoristas. Eles como pessoas, eles que me chupem a pila, quer lá saber, não os conheço, não temos que nos dar, não me interessa. Deixa-me ficar com esta imagem, quer lá saber. Voltando atrás, aquilo que eu estava a dizer. Estarem 4 gajos a concordar que não se fala mal de colegas. E depois o Carlos Coutinho de Vilhena diz que se arrependeu no 5 para a meia-noite, quando lhe perguntam quem é o pior humorista em Portugal, e ele responde Francisco Menezes. Ele diz que se arrepende de dizer isso. Primeiro, ele acertou praticamente na mousse. Francisco Menezes está ótimo para pior humorista em Portugal, é uma ótima resposta. Pá, era ele e mais 3 ou 4 gajos. O gajo não falhou. Acertou. Pior humorista em Portugal. Francisco Menezes. Está ótimo. Boa resposta. Quem é que era o apresentador do 5 para a meia-noite? Era a Filomena Cautela. Se houvesse o Vasco Palmeirinho ao lado, o Vasco Palmeirinho podia dizer: esta resposta está certa, avança para o próximo patamar. Sim, eu acho que é sim, pá, isso era ótimo. Isso tinha muita graça. Sim, mas estás a ver? E o gajo arrepende-se de dizer aquilo. Não, toda a gente sabe, no meio do humor em Portugal, Francisco Menezes é uma merda de pessoa. Uma merda de pessoa e tipo, o que ele faz do humor é uma caca. É mau, não tem premissa, não tem punchline, não tem escrita, não tem atuação, não tem nada. O gajo vai ao Levanta-te e ri, é tipo o Characa, tu há 20 anos, ou caralho, e vai ao Levanta-te e ri bombar. Tu há 20 anos, tens uma sala com 500 pessoas, todas a baterem de palmas para te ouvir, e tu não consegues fazer uma piada entrar? Estás a ver? Francisco Menezes é este o nível também. As piadas são todas de sexo, nada, aquilo é tudo macaca, não interessa, não tem profundidade, as piadas não têm uma segunda volta, não há uma escrita de punchline por cima de punchline, não há um ângulo que troca a volta às pessoas, não há nada, aquilo é pobrezíssimo. Estás a ver? Responderes, Francisco Menezes, é uma boa resposta. Arrepende-se de dizer isso, nunca devia ter dito aquilo. Porquê? Tu és um humorista da nova escola. Tu és um humorista que, principalmente o Carlos, é um gajo que faz as coisas de forma diferente. Tenta fazer coisas do arco da breca com ideias que passava pela cabeça de ninguém. Então, tem um sentido de humor muito próprio. De facto, devias olhar para o Francisco Menezes e devias dizer muito pior do que aquilo que disseste.
Porque é um gajo que está a atrasar a comédia nacional. É um gajo que está a dar às pessoas aquilo que elas já sabem. O que o Francisco Menezes dá às pessoas é aquilo que o tio delas, depois de beber 2 copos, diz também. Então, Se soubessem imitar a Shakira. whatever. Índia, Brasil, tem graça. Mas como é que era a outra cantora pop? Anastasia? Britney Spears, Anastasia, sim. E sim. Eu nem sei. Mas não tu achas que percebes tem que esta- ver Sim. com o facto dos humoristas que estão lá em cima e os outros repetem depois o padrão, se verem como marcas e enquanto marcas não querem estar associados a algo negativo. Pois pá, essa é outra pá. E é por isso que ele se retratou. Não queria ter dito isso, porque eu, enquanto Carlos Coutinho Vilhena, Pois, opa, ele marca, que meta a marca na peida. Pá. Que é lá sempre. Marcas destroem arte. A Comedy Central já destruiu e ajudou a destruir ou atrasou fortemente a carreira de muitos humoristas. Muitos. Alguns deles são famosos agora na mesma. São famosos e são ótimos e têm as oportunidades todas do mundo e merecem-nas. As marcas destroem tudo. O Patricio O'Neill era dos gajos na altura em Nova Iorque, que eu já ouvi em podcast, não era que eu fosse nascido ou que tivesse sequer a tentar comédia nessa altura, mas que eu já ouvi em podcast e em muitos, eu ouço carradas deles. O gajo era vocalmente contra tudo o que fossem marcas, grandes marcas e grandes canais. O Patricio O'Neill, se fosse vivo hoje, ele, a Netflix, aquilo era mostradetos. mas não achas? Colhões para fora, Eu não quero estar aqui a sacar um nome que isto dá quase uma conversa para um terceiro podcast. Mas isto tem muito que ver com as percepções. Tu calhas a ficar mal na fotografia, e aqui a fotografia é A percepção filme, pública, documentário. Por exemplo, o Orny Adams ficou mal gravado naquele Essa é filme. outra que eu quero falar. Esse gajo é E fantástico. está a tentar vencer essa cruz. Eu acho que 20 e tal ele anos. Eu acho que ele já não tem essa amargura. Ele ficou com essa amargura, mas eu acho que ele já não a tem. ainda se nota. É claro que não deve ser tão grande, mas se sim. reparares, quando esse assunto vem à baila, a última conversa que eu ouvi que foi com Foste tu que a partilhaste e eu também a partilhei, que eu fui ver porque tu uma vez. Foi com o Bobby. Bobby Lee. Nota-se ali de uma amargura Mas qualquer. eu acho que essa amargura ficou-lhe na personalidade para comédia. Eu acho que ele na vida real está-se a cagar. já. Se ouvires coisas mais para trás, notas que Pá, eu a acho coisa que vai já... sendo diluída. Sim. O que é que eu noto? O nome dele de vez em quando já vem à baila para dizer: é pá, este gajo é mesmo muito bom. Entretanto, a imagem dele está a dar a volta. Nos últimos 2 anos, Mas eu fui atuar pena. com ele e correu-me bem, mas ele depois rebentou um nível que eu nunca Sim. tinha visto. É pena. Ele devia ser rejeitado até morrer. Tipo, mártir. Sim, porque ele seria dos primeiros, não é o primeiro mártir da comédia, porque acho que na altura quando o Comedy Cellar abriu, havia um humorista que queria lá atuar e não o deixavam e o gajo subiu ao telhado e mandou-se e suicidou-se. E foi do tipo o primeiro mártir pela comédia, porque aquela gaja que também toda a gente respeita, que é uma puta de merda, que era aquela velhota lá, que era quem decidia quem é que eram os bons humoristas e os maus. Que era... Acertou, mas também falhou muito. E outros, se calhar, desistiram Não, de fazer comédia. Pois, e impediu a subida de muita gente. Como é que ela se chama? Nem sei o nome dela. Que nem foi a gaja que abriu, o marido dela que fez aquilo e ela ficou lá naquela merda, porque não tinha nada para fazer, porque é uma velhaca de merda. Essa E medicina era depois batente comia também. os humoristas todos lá no escritório dela. É sério? Há um documentário da. Eu ainda não vi essa. Essa gaja também via, às vezes, open mics de 5 minutos e decidia que pelo open mic o gajo não era bom o suficiente. Era bater nessas, vão todos para o caralho, estás a ver? Esse fechar a certos sítios, a certos humoristas, a certos amigos, destrói a arte e destrói o meio. Ou nunca o destrói, mas atrasa. Pode atrasar e até pode fechar para certas pessoas. Há pessoas que se calhar desistem. Depois dizer, tá bem, mas também quem desiste também não está feito para isto. Depende do contexto. Imagina que estás numa situação muito apertada. Não desistes, trabalhas e fazes na mesma, que é o que eu faço. Depende. Claro, pode ser complicado, mas... Tu percebes que realmente estás num patamar acima da concorrência e vês que está toda a gente a avançar. Estás a descrever a minha vida, Percebes? A tua vida vai-se complicando, porque à medida que envelheces é sempre a complicar. Pois é este jogo de resistência. Pagas um preço. Seja mental. Mas é isso que é arte, pá. Tu percebes que o Orny Adams é o baddest motherfucker de sempre, da comédia de sempre. Eu caguei para o Bruce, não sei como é que era o gajo do Lenny Bruce. Sim, o Lenny Bruce. Caguei completamente para esse gajo para ser preso. Quer lá saber desse gajo? Esse gajo teve uma carreira. Já foi comentado em várias conversas com ele, em conversas em que o nome dele vem à baila, algumas tentativas de fazer um documentário sobre ele. Sobre o Orny Adams? Isso só pode ser feito quando ele morrer, porque ele havia de morrer na miséria, que era incrível, era hilariante. Eu tenho genuína pena que o gajo tenha uma carreira. Porque o gajo enganou o mundo inteiro. Isso é uma coisa que o pessoal parece que não percebe. O Orny Adams passou por mal da fita no maior documentário. Espera aí. Em parte, ok, aquilo é ele. Mas não foi bem ele que enganou. Aquilo não é ele. Aquele efeito que nós vemos nos reality shows. Cortam no sítio certo. Ninguém percebeu. Tu percebes isso? Tu percebes que no mundo de uma indústria internacional de comédia,
Toda a gente que sabe inglês, quem via na altura nos anos 80 era a série do Seinfeld e os comediantes à volta dele e que abriam para ele e não sei mais o quê. Era tudo aquilo. A indústria e o público do mundo inteiro não percebeu os cortes e o reality show. Ou seja, o gajo fez aquilo tão bem. Tu percebes que o Arnie estava tão bem em personagem e fez as coisas todas no sítio certo, que deu tanto aso e tanta margem de manobra a quem editou o comedian, deu tanta margem de manobra que aquilo foi fácil fazer dele um vilão, foi fácil fazer dele aquilo, ficou tão bem, pá, o gajo enganou o mundo inteiro durante anos, até agora estar outra vez a aparecer em podcast, não é? E agora já falam melhor dele e de repente e não sei o quê, mas o gajo ao longo teve que estar a atuar durante 30 anos, a ser bom. Bom pode ser uma expressão demais, porque quem vê os solos dele, aquilo é muito específico, pá. O gajo faz-me rir em algumas coisas, na outra também aquilo é só humor de observação nojento, não tem piada, estás só a dizer o que estás a ver. O humor de observação faz-me comichão em muita coisa, mas de qualquer forma é um gajo que em quase qualquer palco cometas, então se for com o público dele, o gajo rebenta sempre, ou que tem o seu mérito. Se tu consegues ir a palco e ter aquele nível de risos e de pessoal a rebolar no chão, sempre que o vê, e até mesmo a testar material por sítios, o gajo consegue fazer e quer dizer que és bom, quer lá saber. És bom stand-up comedian, o gajo tem uma carreira de 30 anos, tem 3 solos, e o gajo ainda disse agora num podcast há pouco tempo que eu andei a comê-los a todos, onde o gajo foi, podcast dele e tudo, andei a comê-los a todos, que há sítios que ainda não o convidam para ir lá, onde ele não pode ir atuar, onde não faz fim de semana naquele comedy club, porque é um gajo com quem é difícil trabalhar, porque os gajos têm a mesma imagem dele há 30 anos de uma coisa que era mentira. Isto é hilariante. E é esta merda, pá, eu gostava de ter sucesso, mas ao mesmo tempo eu não quero. Eu quero ser para sempre pá, não quero. Então o que é que queres para este projeto? Muita tempestade à volta do projeto. Não, muita tempestade. Eu quero que achem que eu falei mesmo mal das pessoas, que aquilo nem sequer, eu quero que nem sequer percebam que aquilo que eu disse que foram piadas. Pá, para efeitos de quem está a ouvir isto, tudo o que eu disse nos roasts é tudo verdade e eu acredito a 100% naquilo. Quer lá saber do que é que tu achas. Se achares isto, tem mais graça para mim e tem exatamente o mesmo efeito em ti que eu queria que tivesse. Nenhum humorista diz piadas para tu percebes que ele está a mentir. Uma crença de que ele está a dizer a verdade, não é? Eu não vou a palco dizer uma coisa. Pá, eu não vou a palco, tipo Bert Kreischer, rir-me das próprias piadas. Embora isso aconteça, e tu às vezes fazes uma coisa que achas graça e não escondes o riso. Mas não é preciso não estás a fazer teatro, lá está. Não estás a fazer teatro, não tens que estar, podes estar mais solto, é stand-up, é comédia, que se foda. Toda a gente vai a palco vender ideias como se elas fossem verdadeiras. Tu não tens uma piada em que dizes que os pretos deviam todos morrer e estás a dizer aquilo a rir assim porque ainda tem tanta graça. Não, tu deves dizer aquilo de cara fechada. Quem perceber, percebeu. Não é? Quem perceber, quem achar graça. E quem não achar graça, se tiver a reação oposta do odiar-te, é a mesma coisa. É exatamente a mesma. São 2 reversos da mesma medalha que eu te dei. Se dás uma medalha a alguém, a pessoa pode pegar na medalha pela parte da frente ou pela parte de trás. Mas ela aceitou a medalha. Se tu, quando fazes uma piada, fazes rir alguém ou ofendes alguém, é igual, a pessoa aceitou a medalha. Ela ouviu o que tu tinhas para dizer e aquilo que tu disseste provocou-lhe um sentimento. Se ela não tem sentido de humor, ou não tinha contexto, ou tu podes até não o ter feito da forma certa, soube ali uma falha de comunicação e a ironia não passou, a piada não entrou, mas provocaste um sentimento na mente. Pá, o humor só não pode deixar as pessoas indiferentes. É o que eu quero que aconteça com os roasts. Por isso é que os nomes vão ser aquela merda. Por isso é que o polémico está com acento circunflexo, que é para bater no Brasil, não é como eu vou dizer naquela merda. Isto é polémico com acento circunflexo, que é para bater no Brasil. Não é? Isto é a gozar, que é para os nomes serem a gozar, que é para os nomes serem polémico, não é? Humorista desconhecido arrasa Rui Unas, ou humilha Rui Unas. Que é para as pessoas abrirem aquilo e acharem mesmo que está um humorista desconhecido ou alguém a bater no Rui Unas, a sério, como se aquilo fosse tudo verdade. Estás a perceber? Quem perceber, percebe. Quem não perceber, não percebe, quer lá saber. E o Orny Adams fez essa merda. O gajo hipotecou aquilo que podia ser o segundo, terceiro ou quarto maior humorista americano ao mesmo tempo que o Seinfeld. E atenção, que o Seinfeld ainda é o maior ou dos maiores. Sim, sim. O que quer dizer que se o Orny Adams não tivesse fodido tudo no Comedian, ele se calhar agora ainda era o terceiro ou o quarto ou o quinto maior humorista, por cima do CK. Se calhar. Por cima do Ricky Gervais. Tinha solos na Netflix. E o gajo não tem porque ninguém percebeu. E isso é... Pá, isso é a Andy Kaufman. Isso é kafkanesco. Pode ser desesperante. Desesperante no sentido em que isto é um jogo de percepções. Aqueles que te consideram bom ou consideram mau, a leitura que eles fizeram foi de fugida. Eles não tiveram a ver se realmente és bom ou se realmente és mau. Ouviram? Mas isso não interessa. Ele sabe que é bom. A cena é essa. Não interessa. O gajo vai a palco, tem 20 pessoas à frente, tem 500, ele parte igual.
Estás a perceber? É um humorista americano profissional, como há 30 mil outros, né, que fazem estrada e ninguém sabe que eles são. Mas na questão do... Entre humoristas, cria-se uma verdade absoluta de este do humorista deste é bom, aquele é mau. E até se quebrar esse feitiço, leva mesmo muito tempo. Mas não quebrá-lo é fantástico. Se toda a gente em Portugal disser que eu sou um humorista difícil de trabalhar com... Se não quebrar, mas quebrá-lo postumamente, então é fantástico. Postumamente é que é, exatamente. Eu não quero que os humoristas gostem de mim aí é mandar agora. à merda toda a geração. Vocês foram exatamente. Os burros do caralho, não Vocês conseguiram foram os burros do caralho. Exatamente. Isso é fantástico, caralho. Se eu conseguir fazer isso... Pá, já estou... Depois apagas esta parte, que eu não quero que isto fique. Porque depois ainda me dão atenção, dão-me sucesso. Então, eu quero que eles me chupem todos a fila. Falamos depois da gravação, aproveita estes 4 minutos. O que é que te agradou mais no projeto? Já está finalizado, não é? Eu vou sair daqui agora e ainda vou editar as últimas partes de uma coisa lá com o Miguel. O que é que eu gostei mais? Falando do projeto, como se estivesse lá no alta definição, o processo de escrita, sabes? E o processo de andar atrás da vida de uma pessoa, a fazer a pesquisa na internet, ouvir podcasts e pá, odeias aquela pessoa. Estou-me a cagar para esta pessoa já. O Unas foi fácil, porque eu ouvia Maluco Beleza, era mais fácil. Mas houve pessoas que eu tive a ouvir podcast, elas não me interessam, estás a perceber? E estar a ouvir coisas que não gostas só. Olha, estou a passar um bocado pelo mesmo processo da Joana Marques, né? Que tem capacidade de estar a ouvir merdas estúpidas para depois estar a desancar naquilo extremamente desagradável, não é? O processo de escrita de mandar fora piadas e ficar já agora mandamos um abraço à Joana Marques, que ela pode entender isto como algo estúpido. Não queres mandar um abraço à Joana Marques? Não, quero que ela morra atropelada, quero que ela se foda toda, não quero. Não, quero que ela vá fazer publicidade para bancos e pare de fazer piadas. Era um bom nome para o teu projeto, a Joana Marques. Era um bom nome para o meu projeto. Ela não tem vida e obra necessária para... Ela é insignificante, é como a altura dela. Bem... 2 minutos, isto agora estás a pôr muita pressão em mim. Posso destruir os últimos 2 minutos de podcast e não dizer nada? Como eu faria, tal como eu faria, não, sim. Não, aí estás a plagiar o projeto antigo. Olha, o que é que eu quero com isto? Eu vou dizer um grande objetivo que eu tinha para este projeto, e que eu acho que isto pode acontecer, e era hilariante se acontecesse. Era como os títulos são muito pomposos e as pessoas são muito mediáticas. E tem lá a palavra polémico com acento circunflexo, tem tudo para aparecer em revistas cor-de-rosa quase. Se isto chegar a streamers ou a reactors e eles tipo, ou não perceberem, ou até perceberem, se houver reacts ao meu conteúdo, estás a ver, tipo isto chegar, mas os primos nunca o fariam, já estive a falar para... Imaginem que isto chega, os primos a reagirem a isto, a chamarem burro, era hilariante. Só que eles nunca fariam isso porque acho que eles só fazem a conteúdo de pessoal que não tem talento, pessoal que não sabe o que é que... alheio, estás a perceber? E acho que é fácil perceber que quem vai ver os rostos percebe que eu não estou alheio e estou a fazer aquilo de propósito. O nível de ironia é diferente, né? Ou seja, eles não podem estar a reagir aquilo com cara de parvo porque as pessoas vão estar a gostar do que estão a ver em imprensa. O público dele iria adorar eu falar mal de Unas, né? As piadas de Unas iria adorar. Mas se isto chegasse a um reactor daqueles completamente alheios a tudo, tipo o TG, estás a ver? Pá, que é um gajo que não faz nada, não tem talento, né? Um gajo que é um comentador de internet que não faz um caralho da vida, né? Só é famoso de internet e fala do que vê, das coisas, aquelas pisadas, né? Imagina que o TG reagia a isto e era tipo, este gajo é uma falta de bom gosto. Mas este gajo disse isto. Se houver uma coisa deste género, não só aquilo explode depois por causa dos números do gajo, dos seguidores, e assim, pá, como aquilo vai ganhar um nível de... Eu nunca vou sair de personagem. O pessoal lá de me estar a chamar nomes na internet, que lá de explodir para níveis de... Tenho um cu do Pinto da Costa. Há de haver portistas, pá, a quererem me bater, a dizer que vem a Coimbra, ou quando eu for ao Porto estou fodido. Se chega a esse ponto, eu não saio de personagem. Eu vou buscar as fotos dessas pessoas à internet, vou-lhes desenhar bigodes, vou insultar-lhes a eles e às mães delas, não vou sair de personagem, vou tipo estar a fazer hosts a pessoas que vão estar na internet a ver as coisas e que vão estar a chamar nomes ou que não estão a perceber. Eu não vou sair de personagem. Pá, e é até parecer uma valeta mesmo. É até parecer uma valeta. Muito obrigado por me teres no teu podcast, que eu queria promover estas merdas, queria promover o que fiz e não tinha ajuda de mais ninguém, até porque ninguém vai partilhar as minhas merdas, porque me odeiam. Não ias acabar ali. Pronto, então nesse caso, a quem é que eu quero chamar nomes agora? Vamos ponderar a hipótese de não acabares numa valeta. Há margem para uma segunda temporada? Sim, na boa, sim. Não estava a pensar fazê-lo. Sabes que eu sou muito carrancudo com as minhas piadas. Epá, eu até tenho vergonha de dizer isto, pá, mas eu demorei um ano e tal a escrever isto. E são só 6 vídeos. E alguns não têm 10 minutos, estás a perceber? Ou seja, eu demorei um ano e tal a arranjar 60 minutos de material sobre pessoas. Eu tenho vergonha de dizer isto porque parece pouco. Mas ao mesmo tempo aquilo está a boia denso. Eu não estou ali a encher chouriços, tudo é piada. Tu viste tudo do Pedro Brunhosa, são 12 minutos e tudo são ângulos, beats, piadas sobre o gajo e à volta dele.
seja, aquilo também está muito denso, eu também estou orgulho. Ou seja, eu achava que o rosto do Pedro Brunhosa não ia ter mais de 7 minutos. Eu achei que o rosto do Unas tinha 4 minutos e meio. E quando gravei, e quando montei e fiz os cortes todos com o Miguel, achei que aquilo está enorme. Ou seja, ao mesmo tempo orgulho de mim próprio. Pá, eu tenho 7 minutos, consegui arranjar 7 minutos de material em que todas as piadas, ou quase todas as piadas, são no mínimo decentes. E depois há algumas boas e algumas muito boas. Fiquei de certa forma orgulhoso de mim próprio. Só que sim, há margem para se tiver capacidade para estar outra vez, para atingir o mesmo nível, eu tinha que estar outra vez um ano a escrever sobre as 6 pessoas. E era uma dor de cabeça para conseguir fazer o mesmo nível que Ficou que assim fiz. alguma pessoa de fora. Sim, ficou. Eu queria fazer Bruno Salgueiro, mas ele tem muito pouca informação na internet. E era difícil estar a fazer piadas. Eu ia arranjar 3 ou 4 piadas sobre ele ser desportista, do ginásio ser bombado e acabou. E o resto era... Quase que nem encontras na internet o ano em que ele nasceu. E ele tem os podcasts, mas ele no podcast fala muito de artes marciais. Ou seja, eu achei que não tinha material suficiente. Que não era enigmático, não era uma pessoa com qualquer tipo de problemáticas. E depois eu gosto minimamente dele entrar, já acho-lhe alguma graça. Queria fazer Bruno Nogueira e apetece-me muito mais bater no Bruno Nogueira do que me apetece bater no Ricardo Araújo Pereira. Só que por alguma razão eu comecei a escrever do Ricardo primeiro, apanhei ali 3 ou 4 piadas muito boas e depois também achei que já não queria. Foi por aí, achei que já não queria ter 2 humoristas e não. Ou seja, se fizesse uma segunda, talvez escolha o Bruno Nogueira, ficou de fora, seria Bruno Nogueira, sim. Antes de me apresentares alguns episódios, pensei que fosses bater num humorista da nova escola. Nesse caso só podiam ser um de 2, e que já foi falado, não é? O Pedro Opa, Teixeira. tens que esperar pelo rosto do Ricardo Araújo Pereira que eu sou capaz de ok. bater, sou assim. No do rosto do Ricardo Araújo Pereira vai tudo ao barulho. Sim. Vais dando chapadas a uma data de humoristas, não é? Sim, o do Ricardo Araújo Pereira foi para mim. Foi um episódio que está feito para mim e para 10 pessoas, que ele é só... Tem lá chamar disso que ninguém vai apanhar. Tem lá coisas a baquer mesmo. É uma espécie de sequela ao pedido de desculpas, publicaste no Opa, Instagram. não, o pedido de desculpas é que é uma espécie de introdução aos rosts. Era eu a fechar todo... E agora também gostava... Pá, eu não vou conseguir parar porque há merdas que eu acho hilariantes e que me apetece gozar com elas e de se elas irão para merdas que eu nunca vou conseguir. Mas eu gostava agora de nunca mais voltar a falar mal de nenhum humorista publicamente. Não voltar a fazer o tipo de piadas e de stories. Porque fechei no pedido de desculpas, estás a ver? Como fechei com o pedido de desculpas e no pedido de desculpas também já bardei uma jabardice total. Gostava de não voltar a fazê-lo. Ainda tens o do Ricardo Araújo Pereira. Está bem, mas o do Ricardo é diferente. Está num conteúdo. Editado e bem feito, já não conta. A partir de hoje, acabou-se este. Já Não. Continuo a odiar-vos, mas Sim. tenho outros alvos. Sabes o que é? É porque não, há pessoas com quem eu nunca gozei e também acho que não conseguia gozar com eles com a acidez que gosto com os outros, manter o mesmo nível de acidez, porque são meus amigos e porque gosto deles e tal, não é? Ou porque não vejo as hipocrisias nele que vejo nos outros, então não consigo bater. Eu gostava de bater igual em toda a gente, mas sinto que já consegui isso, porque há 3 ou 4 grandes fações do humor nacional. E a mim faltava-me bater numa, que era a Nova Escola do Porto. E filo agora, tanto no pedido de desculpas como no estar a gozar com o festival. Lá do Porto Comedy Fest. Sei lá, acho que já fechei, estás a ver? Elite Lisboeta está, Underground Lisboeta está. Elite Portista e os mais antigos, Jaimões e o pessoal lá do humor mais popularucho, o Ricardo Santos e o pessoal lá à volta do Rocha e Francisco Menezes, já estava. Faltava-me o Underground do Porto, que era o Underground onde eu estava mais, tinha mais amigos, mas depois eles também tiveram atitudes de merda comigo e eu, pá, caguei. Houve ali 2 ou 3 que tiveram atitudes de merda comigo, houve outros que não tiveram atitudes, mas tiveram falta delas, que já me fez gostar um bocadinho menos deles. E aquele bocadinho suficiente para eu já não ter mãos a medir nas histórias e no que digo deles. Completamente cagar. Então acho que fechei bem com o pedido de desculpas e tudo mais e com esse última bebedeira entrar, que não era. Pronto, enfim. Acho que a pessoa que já percebeu que eu não bebo para fazer aquilo, mas quantas mais pessoas acharem que sim, mais graça isto tem. Ou seja, acho que fechei tudo. Não tenho mesmo mais ninguém para quem falar mal. Tenho porque vão continuar a aparecer outros humoristas e porque vai começar a haver grupinhos novos e eles vão se dar todos. Mas era fixe, por acaso era engraçado que eu agora, depois do pedido de desculpas, apesar de ser a coisa mais cáustica e em que eu mais ofendi humoristas de tudo o que eu já fiz, ser aquela que fecha e agora não volto a fazer mais, que era para agora começar a fazer outras coisas. Agora tenho uma casa onde em princípio vou conseguir continuar a fazer stand-up, embora não com a regularidade que eu queria, ou seja, também depende menos dos convites dos outros, posso lá fazer as coisas mais lá no terraço, com o Nuno Belo, assim como eu tenho sempre sítios onde me vão deixar ir, nem que seja para fazer um open mic numa cagar. Já tenho os 45 minutos de texto que fechadíssimos para fazer um solo.
preciso de os rodar e preciso de treinar, não tenho andamento nenhum. Esses 40 minutos que eu fiz para abrir o bar com o Nuno Belo, filo para 20 pessoas e sem palco, que não pagaram para me ver, é diferente. Mas mesmo assim eu tenho uma falta de ritmo gigante para aquilo que queria fazer em stand-up e para aquilo que é o nível das minhas ideias e da minha escrita. E às vezes da graça, dos altos de graça que eu consigo ter, pá, eu não posso ter aqueles baixos, ou não posso ser tão inconsistente nestas outras coisas. Então já tenho tudo o que quero para estar tão focado nessas coisas que já nem me apetece estar. E já parei de seguir toda a gente no Instagram que me fazia gozar com humoristas e tudo mais, era porque eu via as coisas deles e aquilo fazia-me confusão. Pá, quando eu gozava com o Tiago Almeida, eu seguia-o nas redes sociais, estás a ver? E depois, entrando, parei de gozar com o Tiago Almeida porque eu não faço ideia do que é que ele está a fazer. Não faço ideia, nem quer saber. Sei que agora faz publicidades para o Lidl, com a Luana, pá, as publicidades são de rir, mas não é de rir, são ironicamente para rir, não é? Porque aquilo sei lá, é tão estranho, não é? E é tão estranho o Lidl querer aquelas duas pessoas. Pá, isto, as elites lisboetas, aquilo é tudo tão estranho, meu. Mas é o que é. Tinhas-me perguntado, não respondi à tua pergunta. Já nem sei qual é a pergunta. Não interessa. Bem. Mas era relativo a este projeto, acho que já disseste o que é que esperavas dele. Há uma ideia para uma segunda temporada, depende também como será a recepção, não é? Sim, se houver recepção, se aquilo for uma javardice total, tiver muitas visualizações, toda a gente me odiar, eu possivelmente faço uma segunda, pá, mas se calhar faço uma segunda mais curta, faço só 3 pessoas. Em vez de fazer 6, faço só 3, e vai depender muito da minha concentração e capacidade de escrita para conseguir voltar a fazer o mesmo, pá, não é? Porque os humoristas têm fases, não é? Tens aquela fase, já tive uma fase em que escrevi muito stand-up que eu ainda uso e que ficou e que vai ficar para o meu solo, e foi tudo escrito quase num espaço de 6 meses, porque tive um rasgo de inspiração para aquilo, ou encontrei a minha voz de humorista de stand-up, pá, e agora encontrei esta minha voz de roasts, e agora gostava de adaptar até isto a stand-up. Consegui fazer um bocadinho de roast ao público, quase como faz o Andrew Schultz. Isso é fixe. Ou como faz, eu gosto mesmo é do palco, estás a ver? Eu detesto editar, detesto a quantidade de dinheiro que gastei a editar e a gravar, estás a ver? E custa-me estar a escrever coisas para a internet quando eu não sei a quantidade de pessoas que vou apanhar com aquilo. Enquanto que eu sei que tenha 20 ou 50 pessoas ou 100 pessoas na loucura numa sala de teatro para me verem a atuar, eu sei que essas vão estar a ouvir. E eu na internet eu não controlo se estás a ouvir aquilo enquanto cozinhas, se estás a ver aquilo com um amigo e estão cansados e não estão bem a perceber. Eu detesto fazer coisas para a internet. Gosto de pessoas sentadas num bar, podem estar até um bocadinho mais bêbadas, mas estão naquele sentimento, estão-me a ouvir e eu consigo fazê-las rir tal e qual como quero. Então, onde é que as pessoas podem ver aquilo que acabámos de falar? Os rosts estão no meu canal. Tu és ótimo nisto. Foi suave. Os rosts estão no meu. Vão estar se calhar às partes nas redes sociais, 2 minutos de cada vez ou qualquer coisa, mas nas minhas redes sociais. E o YouTube é tudo o mesmo nome. É Freddy vai para o caralho. O caralho é CRL, o Pro é Pro, não é? Freddy vai para o caralho. Que é o canal do YouTube também. É fácil de encontrar. Acho que pesquisares Freddy vai para o caralho, ou se pesquisares polémico com acento circunflexo, aquilo em princípio vai aparecer, é fácil de encontrar. São as minhas redes sociais, tu também as deixas depois na descrição. Eu ponho o Instagram, o Twitter e o YouTube. Não sei se queres mais Sim, é isso. O Instagram é o que eu uso, o Twitter eu tenho usado cada vez menos, tenho aquilo, eu vejo lá umas coisas, mas raramente uso. O Twitter até é desnecessário, já não uso aquilo praticamente. Mas no Instagram eu vivo muito pelo Instagram, ponho muita coisa, vivo muito pelo Instagram, partilho às vezes álbuns de metal que estou a ouvir e tal. Não sei se estás a pensar, o importante é realmente criares a coisa. No plano de partilhar o conteúdo, eu acho que o Twitter pode ser uma arma porreira. Eu quero, sim, pela cena de ser polémico, de ser absolutamente cáustico, eu quero lá meter trechos de 1 minuto e meio. Ou então sabes o que é que eu vou fazer? Vou esperar que essas pessoas tenham uma polémica qualquer. Vai estar o Pedro Abrunhosa, vai cair uma bomba nuclear na Ucrânia. E o Pedro Abrunhosa vai andar em todos os jornais. Okay. E eu, vou aproveitar, tirar os minutinhos todos ali, chave do Pedro Abrunhosa, para estar a bater no Pedro Abrunhosa enquanto ele está nas cenas do Twitter. Não sei. Se calhar é isso que eu vou fazer no Twitter. Eu acho que vou meter sempre um trecho de 2 minutos no Instagram. No dia a seguir a lançar no YouTube ou qualquer coisa, não sei como é que vou fazer aí. E no Twitter meto... Não sei se estás no TikTok, mas acho que o TikTok também dá asa a isso. Eu sei, mas eu não... Crias a conta e metes o vídeo lá. E depois, olha... Mas quê? 30 segundos? Trechos com menos de 1 minuto. Mas se reparares o pessoal que anda a pôr stand-up no TikTok, sim. Eu por acaso não tenho notado. Mete 20 segundos. É. Eu ia pedir ajuda a um colega, mas ele depois arranjou trabalho e está a tratar de muita coisa ao mesmo tempo. Ele é mestre do TikTok e ia saber... Eu ganhar público para mim é tudo pichas. Eu não quero ter grandes seguidores, não quero ter seguidores na internet, nem quero ser youtuber. Mas trazer público para o palco. Não queria passar por isso. Não queria. Não quero andar a ganhar público na internet para depois pagar bilhete para me ver ao vivo. Não sei, pá. Se aparecer alguém
Se acontecer Lá em naturalmente. Coimbra, estou aqui porque vi aqueles vídeos, tu mandas a pessoa para casa e eu não te quero aqui. Não sei. Não, desculpa, Pensas que eu sou como os outros humoristas? Sai vieste ao daqui, engano. cara. Não queria ter que passar por isso, mas gostava que muita gente visse isto, porque acho que quanto mais pessoas virem isto, mais hipótese eu tenho de ofender alguém e isto criar uma bola de neve de ofensa e do clube de fãs do Pedro Brunhosa, o clube de fãs da Júlia Palha. Como tu disseste, pode haver, esquecendo a segunda temporada, uma espécie de react ao teu conteúdo, não é? Se uma pessoa, uma celebridade ou um youtuber grande pegar naquilo e começar, olha, este burro do caralho a falar não sei de quem, e tu tens uma oportunidade, isto é ouro sobre azul. Agora isto e eu seguir faço um react do react dele, eu não sei. Até pode acontecer uma coisa, sabes o que é? Uma destas pessoas pode cair de graça. O Unas já caiu um bocadinho, não é? Mas o Unas até pode ser apanhado numa grande polémica qualquer, imagina. Ou o Diogo Morgado pode ser cancelado por assédio, ou tem um take racista, não sei. Algum destes gajos pode de facto apanhar uma grande onda contra eles e de repente o roast até vai ganhar outra bola de neve, se calhar, porque tem polémica e o nome da pessoa, e as pessoas até gostam de mim, porque eu de repente estou a bater não na pessoa que toda a gente gosta, mas na pessoa que toda a gente odeia, e se calhar tenho uma primeira onda de ódio de estar a bater numa pessoa carinhosa, e depois tenho uma segunda onda de este gajo é o maior que está a bater no gajo que nós também odiamos. Eu não faço ideia do que é que vai acontecer. Isso aí já era preciso ser muito calculista. Eu não estou à espera, era lindo se acontecesse, estás a ver? Era fixe, tinha muita graça. Não foi para isso que eu fiz pela piada. Eu tenho os roasts feitos pela técnica de escrita, por estar a bater em pessoas que não se bate, que é essa a grande premissa dos roasts, né? Ninguém goza com o Ricardo Araújo Pereira, ninguém goza com o Pinto da Costa, né? O Diogo Morgado é relativamente acarinhado, a Júlia Palha então é acarinhada que até mete nojo, o Pedro Brunhosa mas o Pedro Brunhosa é um grande músico, tem músicas muito boas, não é um gajo propriamente odiável. E o Unas, o Unas se calhar é a opção mais estranha, porque já há muita gente a não gostar do Unas, mas de qualquer forma, em televisão e no grande público português, não se goza com o Unas e o Unas é o maior. E não dá para gozar com um gajo que goza com ele próprio e que tem fair play e sentido de humor, que para as pessoas no geral tem. Nós sabemos que ele é um conas de merda, mas para as pessoas em geral tem, né? E essa sensação de estar a bater em pessoas que não se deve bater era um bocado essa sensação que eu queria. Isto se calhar depois dá a volta, não faço ideia. Então, para terminar, queres recomendar alguma pessoa para vir aqui? Humorista? Recomendar outra vez? Opá, eu não sei se já cá tiveste o Ricardo Leite, mas o Ricardo Leite é um... Não consigo dizer isto sem me rir. Não consigo dizer esta sem me rir. Traz aqui o meu colega que faz as noites do humor comigo e que me ajudou. Ele estava lá na gravação disto, corrigiu-me algumas piadas, corrigiu-me alguma entrega de piada, não digas isso assim. Ele estava lá a servir de juiz do humor. Eu gosto do sentido do humor dele. Ele está a começar a fazer stand-up ainda, sei lá, 30 atuações, né? Não descobriu por completo a sua voz, não descobriu a sua escrita de piada, não descobriu nada, né? Está a descobrir tudo sobre si próprio também. Está a descobrir o palco e tudo mais. Epá, traz aqui o Nuno Belo. De qualquer forma, eu acho que tinhas conversas interessantes com ele. Eu gosto de estar à conversa com ele. Se tu gostas de estar à conversa comigo, és capaz de gostar de estar à conversa com ele. O Nuno Belo, pronto, e pode ser que ele nunca desista do stand-up e vá levando isto para a frente e depois qualquer traz-lo cá outra vez, não sei, faz o que tu quiseres. Mas o Nuno Belo deixa aqui, Queres dizer alguma coisa? Todos para o caralho e fechas aqui.